boa noite para você que está aí ao vivo com a gente no Mando Cast, véspera de feriado, né? Em plena quinta-feira santa, a gente vai trazer aqui um tema importantíssimo, o autismo. Isso porque tem milhões de brasileiros que têm o transtorno do espectro autista ou então ainda vão descobrir ser portadores. E sobre esse assunto a gente tem um timaço aqui conosco junto no Mando Cast. Dr. Walter Magalhães, boa noite! Boa noite a todos, obrigado pelo convite para falar de um tema muito interessante, muito atual e que isso pode ajudar muita gente, inclusive aos conhecidos de vocês. Isso mesmo, ele é neuropediatra, estou aqui em Pouso Alegre região e principalmente já trouxe aí essa luz para muita gente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sua experiência. A Raíssa Rosa, que é mamãe da Ana, tem 13 aninhos, né, Raíssa? Boa noite. 13 anos, boa noite, muito obrigada pelo convite. Espero agregar muito para muita gente que está assistindo aqui agora. Agora, a Raíssa e a Francine fazem parte do coletivo Brilho Azul, que é o único coletivo aqui de Pouso Alegre que reúne, na verdade, 220 famílias de pessoas autistas e amigos também que se engajam aí com a causa. E a Francine sabe bem todo o assunto na ponta da língua, já deu palestra ontem na semana, né? Já dei palestra ontem aqui na Univaz. Boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite, pessoal que vai depois ver. Isso mesmo, Francine Arantes descobriu também o autismo agora na fase adulta, né? Vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Sim. Isso mesmo. E ela falou uma coisa importante, ó. Você que não estiver acompanhando ao vivo, tá acompanhando a gente a partir dessa sexta-feira ou na noite desta quinta, mas na versão gravada, pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, entre outros grandes tocadores do mundo inteiro, você pode conferir o tema e, é claro, né, disseminar aí tudo que a gente vai comentar aqui, viu? A gente conta com a sua participação e aproveita para nos seguirem nas redes sociais também pelo podcast MandoCast. Queria começar o podcast falando primeiro o que é autismo, que às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida da realidade, né? Bom, o autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento, né? A Organização Mundial da Saúde classificou isso porque, de alguma maneira, impacta no neurodesenvolvimento. Então, tem o nome de espectro, porque dentro do autismo tem vários autismos. Então, seriam graus? Seriam graus, né? Mas, assim, mesmo dentro de um grau tem vários tipos. O que são sinais de alerta, né? O desenvolvimento dessa criança está atípico. O primeiro sinal de alarme que nos Estados Unidos, por lei, é obrigado o pediatra a alertar a família, demorou para falar. E nós temos limite. Se uma criança não falou 6 palavras com intenção de comunicar, olhar para a mãe e falar água, não apontar, ela tem uma falha de comunicação. Isso até que idade, que é bom os pais perceberem? 1 ano apontar, 1 ano e meio falar 6 palavras. Então, com 1 ano, a criança tem que apontar. Olhar nos olhos da mãe e apontar o que ela quer. Não pode apontar o que ela quer e não olhar para a mãe. Que isso é uma forma de comunicar, né? Às vezes a pessoa acha que é só fala, mas, por exemplo, as pessoas com uma deficiência auditiva, né? Elas comunicam com gesto gestos e com olhar. Uhum. Então, é exatamente isso que tem que ficar gravado. A nossa preocupação não é a fala, é a comunicação. Porque a gente tem autista que ele tem ecolalia. Ele escuta o desenho, escuta a mãe falar, ele começa a falar um tanto de coisas, mas sem intenção de comunicar. A nossa preocupação é comunicação, certo? Nos Estados Unidos, por lei, o pediatra tem que alertar a família, 1 ano e meio que tem que falar 6 palavras. E com 2 anos, tem que falar frase, eu quero água. Então, esse é um sinal de alerta. Não significa que seja autismo, mas tem que investigar para descartar. E dentro do espectro, nós temos a outra ponta. Uma criança que fala um português muito corretamente antes de 4 anos, emprega plurais antes de 4 anos, está na outra ponta. Ela está exagerando, então ela está fora da curva. Ela também tem dificuldade. Geralmente, essas crianças evoluem muito falantes e muito argumentativas. E elas são rígidas, elas têm comportamento rígido, aí começa a ter argumento para não mudar. Então, a primeira característica é dificuldade de comunicação, a segunda, que a gente chama interesse restrito e repetitivo.
quando gosta exageradamente de alguma coisa. Nessa parte até eu posso só fazer um vínculo. A gente vê às vezes, por exemplo, familiares de pessoas com síndrome de Down falar também que são pacientes, né? São pessoas que normalmente elas têm, por exemplo, o gosto específico por futebol, por música, mas de não conseguir focar em outra coisa. Seria esse mesmo tipo de estímulo? Exatamente. E isso confunde as professoras. Igual a gente estava conversando antes. Eu tenho um paciente que ele gosta de caminhões. Ele sabe tudo de caminhão, inclusive sobre legislação. Ele estudou a legislação, viu que ele já tem os conhecimentos necessários para dirigir caminhão. Ele não quer ir mais na escola, porque a escola não tem função para ele. Quantos anos? 15. Ele ganhou a bolsa de estudo, mas abandonou a escola. Qual que é o grande que confunde as professoras? Porque lá na escola não tem o que eles gostam. Eles não prestam atenção. O que a professora interpreta é déficit de atenção. Não é déficit de atenção, é déficit de interesse. Sim. No que ele interessa, ele presta atenção. Então, para a gente, assim, é critério, e isso eu acho interessante passar, critério. Para mim fazer diagnóstico de déficit de atenção, a Organização Mundial de Saúde tem critério. Primeiro critério, não percebe detalhes e não mantém a atenção em nada por muito tempo. Senão não seria déficit de atenção. Então, quem tem autismo é extremamente detalhista. Tem memória visual fotográfica. Se pintou a unha e mudou o cabelo, passou num caminho, percebe na hora. Grava. Às vezes ele pode não falar sobre isso, mas ele percebeu. Normalmente fala. É? Assim, tem muitos profissionais que trabalham com imagem, tatuador, arquiteto, dentista, que é tudo detalhista, perfeccionista, tem algumas características de autismo. Eles têm memória visual fotográfica. E tem uma outra característica que as pessoas confundem, que chama rigidez de comportamento. A Francine sabe isso. As coisas que não saem do jeito dela, aí você sabe. Tudo tem que ser combinado. Combinou 10 horas, não é 10 e 10. Tem que ter uma programação, uma rotina, né? Sim, tem que ter uma rotina. Combinou 10 horas, não é 10 e 10, é 10 horas. Prometeu, tem que cumprir. É isso aí. É como se incomodasse, se fugisse, é isso? Sim, fugisse da regra, da programação. Vamos supor, 10 e 10. Então eu tenho que sair de casa 10 e 10, vamos supor. E meu pai, às vezes, minha mãe cumpriu alguma coisa comigo, se não comprometeu, tem que cumprir isso daí. Incomoda quando não cumpre, porque é inesperado. Então, eu tenho muito pacientinho pequenininho, eles são rígidos. Estão assistindo no celular, caiu a internet. Ou quebra o tablet, porque é inesperado. Então, o que acontece? Mas de chegar a manifestar a emoção, então, fisicamente. Igual você falou, o quebrar o celular. Porque ele fez uma coisa não esperado, inesperado. Aí chega na escola, a professora quer pôr para dentro, mas ele tinha uma outra programação. Mas aí, só para a gente deixar claro para a população que ainda não conhece um pouco sobre o autismo, está passando a conhecer talvez agora, isso é por conta do autismo envolver rigidez de comportamento. De comportamento. Ele não é alguma Flexível. coisa assim que vai mexer com questão de inteligência, não. Ele é a questão comportamental e comunicação. Então, às vezes, no comportamento dele, ele não consegue entender da forma que outras pessoas podem entender que a internet caiu, tem que aguardar, né? Exato. E saber perder. Vai jogar um joguinho com o amiguinho. Perder é uma coisa inesperada. Aí as pessoas interpretam como se fosse um opositor desafiador, que está todo mundo preocupado com o que chama Todd. Ele não está se desafiando. Ele está bravo de uma maneira reacional a alguma coisa inesperada. Então, isso na escola, às vezes, pode ser interpretado como se estivesse desafiando a autoridade da professora. Não está desafiando. Ele só quer as coisas programadas. Você pode mudar a rotina desde que você combine. Lá na Faculdade de Medicina, eu dou aula lá, eu brinco com os alunos. Tem um por sala, eu tenho certeza. Tem um lá que gosta de sentar só na primeira carteira do lado esquerdo. O que os outros alunos atentados fazem? Chega primeiro, senta lá. Ele fica... Faz de propósito, né? Para provocar. Então, isso é rigidez de comportamento. Então, eles são muito rígidos, com o inesperado. Se chegar uma visita num adulto que tem alguma coisa de autismo, ele não estiver esperando,
ele desestabiliza. Ou ele vai para o quarto, ou ele finge que não está em casa, ou xinga, porque é inesperado. Mas quando combina, funciona bem. Então, tá vendo? Boa noite, Viratã. Boa noite. Vou chamar para um comentário aqui. Tem gente que eu já ouvi falar que às vezes chega, visita em casa e não quer saber, finge que não tem ninguém. Não tô falando do Viratã, não, mas a gente sempre escuta alguém que fez isso. Eu não Então, sei às de nada. vezes, isso pode ser um indício de autismo não detectado durante o restante da vida da pessoa, mas não se ela fez isso numa vez. Se ela tem um determinado comportamento, em que situações como essa se repetem? Principalmente inesperado. E tem outros, por exemplo, que têm uma seletividade alimentar, sim. Muito, sim, eles têm uma, entre aspas, encabulam com as coisas. Se comer feijão e acontecer alguma coisa que ele não gosta, nunca mais come feijão, porque ele acha que se comer, vai acontecer de novo. Se for no banheiro fazer cocô, sentou no vaso, doeu, nunca mais passa no vaso. Se for no dentista, eles têm horror de contenção física. Se for no dentista, segurou com força, nunca mais volta nesse dentista. Porque eles têm horror de contenção. E eles associam muito, né? Eles encabulam. E eu tenho que, antes de ir no dentista, falar aonde que eu vou, entro no YouTube, mostro o dentista, mostrando, finge que estou cuidando dentro de um de outro, para ele saber lá ser uma coisa previsível. Já fica uma dica para os pais. Para preparar em casa. Para cortar cabelo. Ó. Não é assim? E a gente tem aqui dois opostos, né? A gente tem a Raíssa, que descobriu com 4 anos, né? Que a Ana De 4 para 5. tem transtorno do espectro autista. Vive o lado da família, que tem que lidar com toda a sociedade, às vezes não compreendendo esse quadro. E temos o lado da Francine, que descobriu já na fase adulta. Queria que vocês, cada uma, contassem um pouco dessa história, um pouco dessa experiência pra gente. Pode ir. Depois. A Nalívia, na verdade, ela nunca desenvolveu como as outras crianças. Ela demorou muito para falar, ela demorou muito para andar, só que assim, há 13 anos atrás. Então, ela foi tratada como transtorno global do desenvolvimento, que hoje em dia isso entra dentro do autismo, né? Ela demorou muito para falar, ela começou a falar, e ela falava só palavrinha, de 4 anos para mais. Frase completa foi com 7 para 8 anos. E ela também tem uma coisa que eu descobri agora que tem nome, o mutismo seletivo. Ela só conversa com quem ela conhece, assim, que ela tem intimidade. Se ela encontrar você, você vai perguntar qual que é o seu nome, ela não vai responder. Ela só conversa com quem ela tem intimidade. Então, às vezes eu pensava, gente, será que ela escuta? Porque ela não fala direito. Então, não, ela escuta, tá tudo bem, só que ela vai conversar com quem ela se sente bem. Se ela não tiver intimidade com você, ela não vai falar. Lá em casa, com meu pai e com a minha mãe, conversa até. Você tá falando que ela é bem alegre, Nossa, né? super sorridente, alegre, um amor de pessoa. E o que acontece também, igual essas situações? Muitas vezes acontece, as pessoas falam assim, mas ela tá muito agressiva. Ela é agressiva. O que aconteceu até recentemente. Aí eu brinquei, eu falei, gente, eu não conheço essa criança. Então não tem como eu tratar uma criança agressiva se a minha filha nunca foi. Ela é super doce. Mas o que acontece? É o que o Dr. Walter acabou de falar. Aconteceu uma coisa que saiu daquele momento ali que ela queria, ela vai expressar de algum jeito. E ela não fala muito. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim com a mãozinha em você. Mas por uma criança agressiva é diferente de uma criança que está, tipo, agitada ali. Então, ser agressiva é diferente de ter um comportamento, às vezes, agressivo. Coisa que eu nunca vi. Mas é agora na escola, eu falo, não, porque a Ana Lívia tá agressiva, isso, aquilo, aquilo outro. Não, mas é isso que acontece. Eu saí do meu planejamento. Tá na Páscoa, eu vou ganhar um ovo. Mas você não me falou que eu vou ganhar um ovo a hora que eu estiver saindo pra entrar no ônibus. Você me falou que eu vou ganhar um ovo. Então, eu cheguei na escola, eu quero ver o ovo. Então, a gente vai ver o coelho hoje. Não. A gente vai ver o coelho depois que fazer isso, 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 aquilo outro. Eu cheguei na escola, eu quero ver o coelho. Porque você me prometeu que eu vou ver o coelho hoje. Então, quando sai daquela rotina, ela fica super agitada pra lá e pra cá. E vai, quer comer muito e quer extravasar. Mas não é que ela seja agressiva. Às vezes acontece muitos casos. Não, porque meu filho tá agressivo na escola. Não. Ele tá agressivo na escola, então ele tá agressivo em casa também. Porque não existe você estar agressivo em um ambiente. Ou você é agressivo em tudo quanto é lugar, ou você está agressivo naquele momento, que eu acho agressivo uma palavra muito forte. Mas é o que vem acontecendo às vezes. Então é questão mais de observar e de entender o que aconteceu, o que ocasionou aquela situação. E ela mesma, igual eu tava falando, eu descobri com 4 para 5 anos. Porque ela teve um episódio numa creche, onde ela levou 13 mordidas e não chorou. Nossa. Ela saiu inteira roxa e não chorou. Aí eu olhei e falei, essa menina não é normal, não é possível. Porque ela saiu rindo e já tava toda roxa.
Então a gente procurou a delegacia, fez corpo de delito pra ver se estava tudo bem, isso, aquilo, outro. Aí eu falei, ela não é normal, eu vou ter que levar ela no médico, porque ela não é possível isso. A primeira atitude sua foi já procurar um neuropediatra ou não? Eu tentei falar numa escola especial primeiro, porque eu tinha uma conhecida, porque eu falei, a partir de hoje ela não volta mais pra escola. Porque eu não tinha segurança pra deixá-la lá e falei, não volta. Então na mesma semana eu consegui falar com uma escola especial. Aí a hora que eu cheguei, foi no Philips Maldoni na época, a psicóloga de lá, a Dani, falou pra mim, não, passa ela no neuro pra ver. Aí eu saí desesperada, procurando uma consulta. Assim que ela entrou, a neuro falou pra mim, ela falou, não, ela é autista. Aí lá mesmo, eles passaram ela pra PAI, porque ela tinha mais estrutura pra ela. Aí ela começou a passar lá, mas eu falei, aí vem aquele choque, o que é autismo? Você vai no Google, então você se desespera ali, mas você acaba percebendo que cada um tem um jeito, não existe um igual ao outro. Eles têm coisas parecidas, mas um igual ao outro não tem. Você vai aprendendo a lidar com eles e devagarzinho vai indo. E Francine, você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 26. Com 26. Fazem 3 anos, mais ou menos, que você descobriu que é portadora do TEA, do transtorno do espectro autista? Sim. Como que foi pra você? Foi, nossa, uma mudança assim de vida totalmente. Porque minha mãe e meu pai não tinha certeza do que eu tinha. E aí, quando eu descobri o TEA, mudou minha vida totalmente. Minha vida é outra. Pra você foi mais fácil depois de ter o diagnóstico? Sim, porque eu sei o que eu tenho. Então, pra mim, foi muito mais fácil descobrir o TEA. Agora, como que foi antes desse diagnóstico? Quais as dificuldades que você via no dia a dia? O que às vezes te incomodava? Antigamente, como a gente fala, a gente não sabia o que a gente tinha. O que eu tinha, na verdade. E o TEA, nossa, mudou minha vida totalmente. Hoje eu trabalho, eu sou bibliotecária, sou auxiliar administrativa bibliotecária. Então, essa possibilidade antigamente não existia na minha vida. Hoje existe. Nem essa liberdade. Então, para escolher o que você queria trabalhar, o que você queria fazer na sua rotina? Sim, nem essa liberdade. Você tinha dificuldade de se comunicar, por exemplo, às vezes no círculo de pessoas que você conhecia ou na escola? Como que era para você? Eu tinha dificuldade para aprender as coisas. A minha mente vivia agitada e sempre vazia. A partir do TEA, minha mente mudou. Hoje é outra coisa. A gente falou da questão dos graus, né, de autismo. O Dr. Walter falou que tem os graus e os tipos, né? Uhum. Você tem o grau mais leve. Eu sou o grau de suporte 1. Que é o mais leve. Que é o mais leve. Então, assim, mesmo os mais leves, né, quanto mais leve, mais ciente. Então, o índice de quadros depressivos é enorme. Inclusive de automutilação, de pensamento, de autodestruição, é altíssimo. É a segunda causa de autoextermínio. A primeira é a depressão maior, a segunda é o TEA. Principalmente nos mais leves, porque eles começam a se esquivar socialmente. E eles são muito bons visualmente, sabe tudo de computador. Memória fotográfica. Memória fotográfica. Então, para eles, socialmente, o computador dá um retorno. Porque o computador faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, o computador é previsível. Não é igual às pessoas. Exatamente. Aí ele começa a se esquivar das pessoas. Então, isso socialmente é mais palatável para ele. Começa a se esquivar. Você falou certinho, na Raíssa falou certinho. Bateu é estratégia de comunicação. Ninguém faz nada de graça, nem nós. Certo? Por que uma criança pequenininha fala palavrões? Ela não sabe o que está falando. Mas sabe que quando ela fala, alguém ri, alguém fica bravo. Então, é uma estratégia de comunicação. É isso que a criança com autismo faz quando está agressiva. Né? Criança que tem autismo tem muita estereotipia, né? Às vezes, balança, para se estabilizar. E isso, por exemplo, eu vou lá assistir o jogo do Pouso Alegre. Pouso Alegre faz gol, eu dou uma estereotipada, né? A gente vibra. Isso ajuda a gente a acalmar. Quando o Pouso Alegre leva um gol, a gente xinga, o juiz chuta. Isso ajuda a gente a estabilizar. Então, a estereotipia, não é proibido ter estereotipia. Só que quando está muito estereotipia, a gente tem que mudar o foco.
Eu vou contar até 3, nós vamos fazer aquilo lá. Agora, se falar para de fazer isso, ela entende a entonação, ela para momentaneamente. Daqui a pouco volta de novo. Essa estereotipia que o senhor está falando é igual Sons. aqueles casos mais graves, por exemplo, da criança que fica movimentando toda hora, né? A mão, os pés, mesmo os mais leves têm umas estereotipias sutis. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, tique nervoso, né? Balançar a perna. De correr. Para se reorganizar, e começa a correr de um lado para o outro. Ou às vezes bater palma. A professora vai falar, é TDAH. Não é, ele está tentando se organizar. Tentando se organizar mentalmente. Mentalmente. Aí, você corre mais 3 vezes, depois nós vamos para cá. Aí eu estou combinando com ele que daqui a pouco vai ter uma mudança. Mas eu não posso falar, para de fazer isso. Se eu falar, é inesperado. Ele fica bravo. Você tem que colocar alguma coisa como se desse um prazo para ele poder esperar e se programar na mente. Exato. Sim. Como que é isso para você no dia a dia? Normal, eu consigo lidar normalmente. A gente já tem as regras na minha casa, então eu não tenho quase nenhuma estereotipia. Mas além desse quadro que ele falou, no seu dia a dia, no trabalho, por exemplo, às vezes nem tudo dá para controlar da mesma forma aqui em casa. Tem alguma situação que você pode contar pra gente, algo que você viveu e que aquilo fugiu do controle, incomodou, causou uma estranheza? Quando alguém tira alguma coisa da sua mesa... Quando alguém tira alguma coisa da minha mesa, isso já é difícil, porque eu coloco tudo organizadinho do meu jeitinho. Aí quando alguém muda algum objeto da minha mesa, já fica, onde está esse objeto? Mas você chega a falar com a pessoa sobre isso? Não. Não? Eu sou mais... Ela sofre mais. Sofre calada, vamos Sofro dizer. calada. Aí, e tem memória fotográfica. Tipo, ela deixou o crachá, o cordão aqui. Se eu mexer, Um ela sabe milímetro- qual que é o local que milímetro ela está. percebe. Eu percebo, vamos supor, meu cordão, meu crachá tá aqui. E se você mudar ele pra cá, eu vou falar, nossa, Nayara, você mudou meu crachá daqui, por quê? Meu cordão, se você mudar, nossa, por que você mudou meu cordão? Meu cordão tava aqui. Mesmo se a pessoa, tipo assim, tiver esbarrado, você vai querer entender o motivo. Vou querer entender o motivo que a pessoa esbarrou. E o que você tem de recado, às vezes, para aquela pessoa que não entende? Porque vou usar um termo que a gente às vezes vê as pessoas falando. Comentamos sobre tabus, às vezes a pessoa acha que é frescura. Exatamente. É modinha. A a gente gente tava tá falando disso agora. conversando ali, é modinha. O autismo virou modinha. A gente tava conversando isso antes. Agora. O que você tem de recado para as pessoas que falam isso? Procure entender, que é mais fácil entender Do que julgar. Do que julgar. Aí, a palavra certa. Sabe qual que é uma frase que a gente estava conversando agora? Quando você se envolve, as peças se encaixam. A partir do momento que a Raíssa se envolveu na filha dela, as peças da vida dela se encaixou. A partir do momento que minha mãe e meu pai descobrimos o que é UTEA e como lidar com UTEA, as peças da minha vida, da vida da minha mãe e do meu pai se encaixaram. Antes da sua família descobrir o diagnóstico, o que era a dificuldade do seu dia a dia, por exemplo? Desde criança, às vezes a dificuldade que você teve na escola. Me enturmar com as crianças da minha idade. Então, vamos supor, eu faço amizade com pessoas com idade maior, idade superior, ou idade menor. Alguém que busque entender a sua realidade. Alguém que busque entender. Tanto que nas minhas palestras eu falo que as minhas amigas, o maior medo era minhas amigas não me aceitarem do jeito que eu sou. Mas eu tenho Nossa, eu conversei com elas. Eu falei, eu sou Teia, isso não muda nada, minha amizade com vocês. Vocês vão parar de ser minhas amigas por causa disso? Elas, não, vamos continuar. Hoje eu tenho as melhores amigas do mundo. Pra você te dar até uma segurança. Pra me dar minha segurança. Tanto que uma tá aí. Veio acompanhar. Veio e é acompanhar. a sua... Marketing, Como é que você falou? Eu sou publicitária, pessoal. Que beleza. É legal porque aí mostra que qualquer desafio, ele deixa de existir quando a gente tem conscientização, quando a gente tem apoio. Não, é a frase, né? Quando as pessoas se envolverem com aquilo, as peças se encaixam. Então, tipo, vamos supor, você faz jornal. Quando você passou a se envolver com aquilo, as peças não se encaixaram? Então. É fazer o que gosta, hoje você faz, Sim. né? E assim você vê também a vida da sua filha? Depois que vocês tiveram um diagnóstico, foi mais fácil lidar com o dia a dia? No começo foi muito difícil, porque, né, ela tá com 13 agora, então há 10, 9 anos atrás. Então, assim, igual eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi no Google.
Aí aquele monte de coisa eu falei, meu Deus. E ela não era assim, porque ela sempre foi muito carinhosa. E ela é desse jeito. Ela ou é alguém muito mais velho, ou é criancinha muito menor. Ela não pode ver o neném, que ela sai abraçando todo mundo. Eu brinco que ela é Nazaré Tedesco. Se tiver uma bolsa, ela pega e leva embora. Ela não pode ver o neném, ela quer abraçar, ela quer grudar. Então, às vezes, eu tenho que estar ali. Eu falo que eu sou a mãe que, às vezes, grita e você escutou minha voz. É eu ali atrás da Ana Lívia. Porque tem que estar Ana Lívia, pelo amor de Deus. Porque ela quer pegar, ela quer abraçar, ela não sabe demonstrar emoção assim. Dou um beijinho e pronto. Não, ela quer abraçar, ela quer apertar. Super. Ela é uma felícia humana. Ela quer abraçar todo mundo, ela quer pegar todo mundo, ela quer... E, às vezes, tem gente que não gosta. Inclusive, autistas não gostam de toque. Ana Lívia toca excessivamente. Então, às vezes, ela tem que ficar mais pra cá. Então, você tem que ficar com alguém maior, que entenda o que você tá fazendo, porque ela toca demais. Mas aí isso cai no que o senhor falou. O autista não gosta de toque nele. Não, é assim... Ou não? Também nos outros? Tem uns paradigmas que tem que ser quebrados. Acho que autista não gosta de olhar nos olhos. Tem uns que não gostam, tem outros que amam. Tem uns que não gostam de A Fran só conversa olhando nos olhos. Sim, é bem direto. Já te diagnosticou Assim, ó. Só conversa olhando nos olhos. Isso é legal. A Ana Lívia né? também, ela olha bem nos olhos. É igual isso, não é que todos não gostam de toque. Uns não vão gostar. Outros gostam aceitam. excessivamente, mas aí fica meio esquisito, às vezes passa do ponto. Passa. Abraça e beija demais. E às vezes quem não deve. Para uma criança, às vezes isso é um risco, né? É um Você não risco. sabe absolutamente. Com tantos casos, infelizmente, hoje em dia, de Isso. pedofilia, a gente vê isso sendo tratado na mídia e tudo mais. Mas já na fase adulta, eu vejo uma outra coisa. Às vezes a pessoa confunde, acha assim, nossa, por que a pessoa tá me abraçando demais? Pô, o autista abraçando alguém, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que a gente primeiro tem que saber quem é aquela pessoa, né? Porque daí, se você entender o perfil dela, você vai... Isso. Opa, peraí, não vou confundir as coisas, não. Não, e tem autistas que não gostam de abraço. Eu tô aprendendo a lidar com o abraço, porque minha família gosta de me abraçar, então eu tô aprendendo a lidar com o abraço. Eu cheguei e fui te cumprimentar assim. Qual foi Eu sua também reação? fui. Pode falar. Não, foi legal. Como eu falei, eu tô aprendendo a lidar com o abraço. O abraço ainda é um paradigma pra mim. Eu tô aprendendo a lidar, mas é com o tempo. Mas não que isso te incomodou, pode falar. Não, isso não me incomodou hora nenhuma. Ai, que bom. É Só que um também pouquinho. é uma coisa boa pra gente saber que eu não sabia desse detalhe. Às vezes a gente invade o espaço da Sim, pessoa. sim. Né? Assim, uma coisa mais difícil para as pessoas entenderem sobre autismo é que eles têm a dificuldade no raciocínio abstrato. Na cor. Raciocínio abstrato. Então, noção de tempo. Se a gente prometer uma coisa para a Francine para segunda-feira, ela sofre até segunda-feira. E criança pequena Ansiedade. fica perguntando, você não vai me dar, porque o tempo é uma coisa abstrata. Entender a intenção de olhar, isso chama teoria da mente, imaginar o que o outro está imaginando. Um exemplo, você vai atravessar a rua, você está na faixa pedestre, você olha, não é no carro, você olha no olho do motorista. Se ele balançar a cabeça, você fala, Já beleza. tá imaginando a situação. Eu sou uma pessoa que não sabe atravessar a rua. Aí você leu a mente da pessoa. Eles têm Já foi dificuldade. atropelada também, não? Porque eu já fui 2 vezes. Nossa, eu ainda não. Ainda. Se Deus quiser, Não, ninguém mas mais. quando eu tô dirigindo, eu percebo muito o olhar das pessoas, pra saber realmente se ela tá me vendo. Então, só uma coisa, doutor. Percebe muito, olha muito nos olhos. Gosta muito de tecnologia, né? O senhor falou também. Se a Aí, gente- ó, vamos ter diagnósticos aqui no programa. Ele falou que o senhor ia me diagnosticar, vai diagnosticar nós dois. Se der uma peneirada lá no Inatel, sobra pouco. Olha só. Mas assim, só reforçando isso, a dificuldade no raciocínio abstrato. Então, na escola, interpretação de texto é horrível para eles. Principalmente mensagens implícitas. Eles não conseguem. Então, entender malícia, eles demoram um pouco mais. Eles são muito concretos. Por isso Nossa, que não, promessa... Claro. Daquela do cavalinho na chuva. O pessoal fala, nossa, você vai ver o cavalinho na chuva. Eu acho que o autista já imagina o cavalinho tomando chuva. Alguma coisa assim. Tirar o cavalinho da chuva. Tirar o Ah, cavalinho Tira o frase, cavalinho da o chuva, ditado. é. Boa, boa, você boa. entende que o cavalinho tá tomando chuva. E eu preciso tirar E ele eu dali. preciso tirar ele daí. Quer ver uma que esses dias me falaram? Fran, eu vou passear num lugar, numa pessoa. Você vai no espigão. Eu falei, como assim, gente? Um espigão é uma espiga de milho gigante? Não, espigão é um morro gigante. É.
É tudo Se da... falar que ela vai andar de banana boat, vai Ela bugar. pensa que é uma banana. Né? Vai bugar, tadinha. Ô, Natan, Mas nós é- tá na mesma Nós estamos, Boa, você Francisco, percebeu? boa. Nós tá na mesma vibe, hein? Ele Mas vai eu- receber o diagnóstico primeiro que a gente. Hoje Ele eu tô vai. avançado. Mas eu posso aproveitar e compartilhar uma coisa, Claro, pessoal? legal. Eu, até os 8 anos, 9 anos de idade, as professoras me jogavam muito pra frente na sala de aula, porque teoricamente eu não prestava atenção na Só, aula. carteira da frente. Isso, eu gostava de sentar mais no fundo porque eu era muito tímido. Sim, eu era tímido. Nossa, gente. quando era criança. Quando eu era criança. Mas o que era a questão? Com o passar dos anos, eu descobri que eu tinha mais dificuldade em compreender as pessoas, o que elas falavam, e eu tinha mais facilidade na leitura. E aí eu tive um diagnóstico de dislexia, se eu não me engano, uns 11 anos. Agora, fazendo terapia, uns 3 anos atrás, me tiraram esse diagnóstico, eu não tenho mais isso. Então hoje eu consigo desenvolver uma conversa normalmente, sem ter aquele medo de não entender o que as pessoas falam, que eu tinha medo. Inclusive, eu tinha uma mania que eu ficava o quê, mesmo escutando o que a pessoa estava falando, eu perguntava o quê, por quê. Eu preferia me passar por surdo a não entender. a não passar a imagem de que eu não estava entendendo o que a pessoa queria me falar. Então foi uma experiência que eu tive na infância, que com o passar dos anos, até por uma questão de perder a timidez, de me aceitar, de conversar, interagir, eu acabei com isso. Mas é uma situação que é recorrente, que também pode confundir com alguns diagnósticos de autismo ou do transtorno do espectro autista. Mas é diferente, igual ele falou, ele conseguiu, a gente pode dizer, praticamente eliminar a dislexia, né? Então, dislexia é dificuldade de leitura e escrita. Se ele gostava de ler, não pode ser dislexia. No início, não. Pior que no início, não mesmo. Eu tinha dificuldade, por exemplo, com escrita. Pêssego, eu sempre colocava o chapeuzinho no último E. E a professora falava, não é pêssego, é pêssego. Mas pra mim era pêssego, porque pra mim era do jeito que tinha pêssego. que estar. Eu até não falava pêssego, mas pra mim tinha que estar daquele jeito. E a matemática? E eu ficava Você muito tinha chateado. dificuldade? Bastante no início. Nossa, bastante. eu falo que a matemática pra mim é um bicho de 7 cabeças. Matemática pra mim eu não domino nada. Eu falo que é a pior matéria da pedagogia dificuldade que eu... no raciocínio abstrato. A pior Tem um matéria. texto que a gente... Imaginar mentalmente o cálculo. Tem um texto que a gente... Acho que todo mundo que passou primário, ginásio antigo, né? Não, sou antigo. Alguém já deve ter visto esse texto de português. Professoras, parem com esse texto. Que é um texto que eles falam que é mineirês. Que ele vem escrito assim, oncotô, poncovô. E você tem que ler aquele texto... Você tem que traduzir aquele texto para o português correto. Na minha época não tinha isso não, eu sou mais Gente, Meu Deus, na minha tinha, eu tô preocupada agora. Gente, eu juro pra vocês que no dia eu chorei. Você traduziu? Assim, o primeiro parágrafo talvez, mas eu chorei, porque eu não conseguia entender nada. Mesmo sendo mineiro do norte de Minas, tem muito mais gírias do que aqui, uai, sou, trem, eu falo muito mais coisas do que o pessoal daqui da região. Eu tinha muita dificuldade em entender gíria, palavra curta, uai, essas coisas eu até falava, mas eu não sabia o significado. Quando a professora deu esse texto, eu chorei. E era tipo uns 9 anos, 10 anos de idade. Então, eu já tinha compreensão do que poderia ser. Eu já poderia ter compreensão igual aos meus colegas, mas eu não tinha. Mas aí entra no que o doutor Vato falou sobre a questão do pensamento abstrato. Que Sim, você pensa exatamente. bem, você não escreve. A professora dá um texto onde não estão as palavras. Como a criança está aprendendo na fase da alfabetização, ela tem que imaginar o que é gíria, que ainda é um conceito para alfabetização, é algo difícil. A mesma coisa é o que o senhor falou, a matemática. Eu lembro quando a minha filha entrou na educação infantil, que eles falavam que em escola de educação infantil não se aprende a ler e escrever, mas sim aprende coordenação motora fina, grossa e também quando entra já na fase de alfabetização, aí que vem o abstrato. A professora tem 4 mais 1. Ela pega aquele jogo de varetas, por exemplo, ou qualquer objeto, prendedor de roupa, e ela coloca 4 mais 1, porque a criança tem que, naquele momento, ainda não trabalha com abstrato, concreto. ela tem que aprender com concreto. Sim. Mas aí como que se desenvolve o pensamento abstrato? Por exemplo, para uma pessoa com TEA, existe essa possibilidade? Tudo que você for fazer, ilustra. Desenha. Desenha, mostra vídeo, porque aí você está concretizando. Então, o abstrato nunca vai ter como andar Não é sozinho, fácil. vamos dizer assim. Não é fácil.
Então, por isso que muita gente fica dando conselho. Você tem que fazer... Conselho é algo extremamente abstrato. A pessoa não consegue visualizar o que você... Porque é uma coisa abstrata. Então, para eles, é extremamente ruim. Lógico que tem autista que eles têm habilidade matemática. Lá nesses programas de televisão, tem uns rapazinhos lá, está feito o diagnóstico. Ele não raciocina. Você dá a pergunta e dá a resposta. É lógico que ele não elaborou mentalmente, é memória. E você pergunta, como é que você fez a conta? Põe no papel como é que você chegou. Não sei. Não vai conseguir. Não sabe, porque não são estratégias diferentes de resolver problema. E a mesma dificuldade que interfere no aprendizado de leitura e escrita. Porque pega uma letra, ela tem um som. Se juntar a letra, muda o som. Que lógica que tem? Não tem lógica nenhuma para eles. Então, uma boa parte deles grava a palavra. Imagina as letras E, O e O sem acento. Para eles deve ser uma dificuldade. Então, o que eles fazem? Eles memorizam a palavra, porque eles têm ótima memória visual. Então, eles conseguem entrar no Google, na internet, porque eles memorizaram a palavra. E eles têm muita habilidade visual, então o celular para eles é moleza, melhor do que nós. Mas é um risco. O ano passado, né, no ambulatório do regional, que a gente trabalha, nós tivemos 6 casos de abuso online. TikTok, alguém pediu para a menininha tirar a roupinha, tirou. Aqui em Pouso Alegre. Aqui em Pouso Alegre. O outro foi uma menina de 16 anos, ela morrendo de dor de cabeça, a gente não descobria. Um dia a mãe pegou, tinha uma pessoa que se passava por criança e era adulto e induzindo. Então, para eles é muito fácil o celular, mas inferir que a pessoa tem a outra intenção é muito difícil. Então, na minha época, quando a gente era pequeno, ia sair, o pai da gente perguntava onde você vai, com quem você vai, filho de quem que ele é, Então, o celular, a gente tem que monitorar a situação de criança. Não tem como. Ainda mais, então, para os casos de TEA, que é como se fosse uma ingenuidade maior ainda. Exatamente. Não, ele estava falando de aprender, de mexer com o celular. Esse A mesmo. minha mãe, esses dias, estava com uma dificuldade de mexer no celular novo dela. Eu que tive que fazer Facebook, WhatsApp e tudo isso. E Até tirar foto pra colocar. Você faz isso pra sua mãe também, por isso que tá falando? Uai. Não, mas não só isso. Esses dias eu comprei um notebook novo pra mim e eu precisava arrumar meu notebook. Eu já fui pesquisando, eu falei, nossa, isso daqui aqui. Já instalei tudo que eu precisava, WhatsApp, Facebook, Instagram, porque eu tenho a página. E aí tudo que envolve a página eu tenho que ficar ligada. Tanto tá no meu Facebook, tá no meu celular, tanto no meu notebook a página. Você pesquisou sozinho, fez tudo sozinho. Então, isso é intuitivo para eles, né? Eles têm uma facilidade com tecnologia, coisa impressionante, né? Demais. Eles não precisam de ninguém para ensinar, eles acabam aprendendo. Agora, quando a gente fala de sociedade, o que vocês pensam a respeito? Qual que é a dificuldade hoje, seja de relacionamento, seja de trabalho, de escola, que a gente sabe que nem todo mundo está preparado, né? A sociedade não está preparada para conviver com uma pessoa autista. Não tá. Não está. Não. De jeito nenhum. Quais os motivos que vocês têm, por exemplo, para poder contar um pouquinho para quem não sabe sobre isso? Assim, porque a Fran pode falar porque ela vive isso assim na pele, mas, por exemplo, que nem a Ana Lívia, ela tem 13 anos e ela é um toquinho, porque ela também tem um atraso mental, ela é bem pequenininha, então não aparenta que ela tem 13 anos. Mas, às vezes, que nessa questão de pôr a mão demais, às vezes tá no supermercado, ela quer ver um negócio aqui, ela quer correr ali, que ela quer chegar ali, ela quer... Aí você vê um olhando assim, de rabo de olho. Esse dia a gente tava numa pastelaria, a hora que eu fui pedir, tinha uma moça com uma sacola da Mini. Ela foi colocar a mãozinha na sacola. A moça puxou a sacola e olhou assim com uma cara muito feia. Aí eu olhei assim, eu falei, sabe quando você pensa em responder e tal? Eu falei, ela só tá pondo a mão, ela só vai olhar. Aí ela olhou assim, ficou olhando, meio cochichando, e tipo assim, dá a impressão que é uma criança mal educada. Que é uma criança, só que não... Que o comentário da pessoa é assim, tem educação em casa, não? Né? Tipo nossa, assim. essa menina pulando, cadê a mãe dessa criança? Então, às vezes, o que eu faço? Muitas das vezes, eu saio com a Ana Lívia com uma pulseirinha,
do quebra-cabeça, que até eu fiz esses dias pra Vamos ela. mostrar? Posso pegar Pode. o seu Ela cordão? tem o Licença. cordão também. Gente, porque... esse símbolo é o símbolo do transtorno do espectro autista, né? Então, muita gente tem, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui falar sobre os documentos que identificam também a pessoa que tem TEA, porque tem direitos, viu, por lei. Sim. Esse símbolo aqui é o que ela tá falando da pulseirinha da filha, então, que a Raíssa leva Aqui a também. Ah, Ana, né? girassol. Ó, com a pulseirinha, porque onde ela esteja, quem conhece o símbolo sabe que às vezes as atitudes são diferentes por esse comportamento, né? Daí a aqui. importância da pessoa Aqui. saber Isso também é sobre o o que símbolo. significa, né? É, lógico. E aqui também na camiseta, né? Que é o infinito. O laço do laço. autismo. Conta pra gente falando isso, o que é esse outro desenho que você me disse, do girassol? Mostra O aqui doutor também pra Walter pode câmera. até mais falar. Não, você melhor. sabe mais do que eu. É das doenças invisíveis, que o TEA não é uma doença visível, não tá no corpo. Então o TEA é uma doença invisível e a gente coloca o girassol com doenças invisíveis. E do outro lado, o símbolo do TEA também, como Do já lado, laudado, como vocês falam, né? com Diagnosticado. laudado. E tem a CPT, que você vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai comentar. Isso mesmo. Tá pra apresentar o MandoCast junto comigo aqui. É, o próximo eu já não venho. Fiquem com Deus. Boa noite. Não, mas você acredita que eu já fui radialista lá em campanha? Olha! Ah, ela vem de campanha. Mora em Camanducaia, mas é de campanha. Não, eu moro em Camanducaia faz 16 anos. 17 vai fazer agora em agosto, que eu moro em Camanducaia. Mas eu amo Que Camanducaia, legal. gente. Que legal. Muito bom saber. Cidadezinha aqui no sul de Minas também, pertinho. Mas aí da tem divisa. uma questão Uma muito hora importante, daqui. até que ele tava falando agora, por exemplo, que ficou marcado o texto. Às vezes, não já te diagnosticando, mas nós vamos uma fila depois do final aqui, mas às vezes eles se cobram muito. Então, que nem a Ana Lívia, se às vezes eu falo, igual eu tava na reunião de ela não entende. Mas será? Porque ela não expressa. Mas será que aquilo não fica guardado? Às vezes eles se cobram demais e olha pra você ver, lá adulto você vai pensar, nossa, aquela situação me machucou. E não vou esquecer. E eu não vou esquecer. E às vezes é uma coisa muito, entre aspas, que pra gente é pequeno, pra eles acaba sendo uma situação que vai marcar pro resto da vida e vai ficar ali doloroso. É igual a Fran até falou no jornal, situações que passou quando você era criança. Hoje você entende que você passou por quê? Porque eu sou autista, porque eu tenho uma dificuldade. Mas e quem não entende? Então, certas situações que pra gente é muito pequena, igual, nossa, você veio com esse tênis de novo. É meu tênis preferido. Mas às vezes Tênis você vai favorito. chegar em casa e não vai querer mais usar esse tênis. Hoje, a Ana, ela estuda onde? Agora ela tá no Philips Modone, ela teve que sair da PAI porque, pela idade e tal, e ela voltou pro Philips Modone, que também é uma escola especial maravilhosa. Preparada, né, pra acolher essas pessoas. Preparada também. Ela faz terapia na PAI. De terça-feira ela faz fono lá, ela tá com, entre aspas, tá aqui e tá ali, mas a parte pedagógica ela tá no Filipo. Mas ela é assim, ela não é alfabetizada, ela é muito no concreto. E na PAI eles trabalhavam muito concreto com ela. Então, se você der as letrinhas pra ela no concreto, ela consegue colocar o E, I, O, U. Mas fora do concreto, ela não reconhece o E, I, O, U, não sabe contar até 10. Então, fora do concreto, pra ela é muito difícil. Às vezes ela tenta fazer agora, tá começando a conseguir o ANA, mas fora do concreto, pra ela é muito difícil. E às vezes ela se cobra muito. Na pandemia, às vezes eu via que ela tentava fazer, ela não conseguia, ela começava a chorar. Eu falava, não precisa, então a gente vai parar, a gente vai tentar outro jeito, a gente vai tentar outra hora, porque é importante não cobrar muito também, porque às vezes você passa do limite ali da criança, do adolescente, e ao invés de ter uma coisa legal, um aprendizado, acaba traumatizando. Então é saber esperar, calma, vamos respirar? Igual o Dr. Walter falou, deixa correr 3 vezes, depois você tenta, porque senão acaba, assim, entre aspas, gerando um trauma ao invés de um aprendizado. A Fran falou pra gente desse sentimento, vamos colocar como um sofrimento, né? Quando algo foge àquela expectativa que você cria. Você nota o sofrimento também que a sua filha tem com isso. E quando você vê, às vezes, a sociedade olhar torto pra ela, tratá-la de uma forma diferente, ou não estar preparada, porque vocês fazem parte do coletivo Brilho Azul. E eu faço parte de um outro projeto. Também? Posso falar? Pode. Em Camanducaia, o projeto Maternidade Autista da Jamila. Eu tô com Da Jamila, que também deu palestra ontem contigo. Foi né? bem legal. É. Você viu, acho que vídeos Eu que você vi me vídeos, comentou. fotos. Uhum. A Jamila em Camanducaia, eu até brinquei depois da palestra. Eu falo, gente, eu sou Pouso Alegre, Coletivo Brilho Azul, e em Camanducaia eu sou maternidade autista, porque foi a maternidade autista que me descobriu. Maternidade autista me tirou do anonimato. A maternidade autista quer dizer não só relativa a mães autistas, mas mães de autistas. Ela é mãe de autista. A Né? Jamila de Camanducaia. Aí a sua mãe participou. Eu acho que ela está nos assistindo em Camanducaia. Uhum.
Dá Falando um salve aí, hein, Jamila, aí, ó, se estiver fala um assistindo. Jamila, dá um oi aí pra gente, minha amiga. Aí, nesse sentimento que vocês têm, o que vocês vivenciam, a questão da sociedade não estar preparada, vocês foram participar, então, de projetos para mostrar para a sociedade. Agora, eu queria que vocês contassem por que cada um entrou. O coletivo, eu nem lembro quanto tempo faz, porque já faz bastante tempo. Mas é isso, é um grupo de pais e amigos, onde é igual eu falei no último vídeo que eu fiz. Você precisa desabafar, você precisa perguntar, você tá passando por alguma dificuldade? Tem um grupo lá, eles ouvem, sempre tem alguém, a gente aprende todo dia. É igual hoje, várias questões, eu não sei o que a Fran falou de fora, eu falei, nossa, eu não sabia, acho que a mãe dela tava conversando. Então, assim, são questões que você aprende todo dia e sempre tem alguém para te ensinar. E o coletivo tá ali pra isso. É um grupo amigo. Eu tô passando alguma dificuldade, me ajuda. É igual na questão de escola, eu não sabia pra onde a Ana Lívia ia, isso e aquilo. Recorri a Cláudia. Já mando meu podcast, que é meu áudio, se não tiver 3 minutos, não sou eu. E assim, você sempre tem alguém pra você recorrer, pra você conversar. E eles fazem muitas ações também. Agora teve esse domingo. Foi uma coisa maravilhosa, foi Maldoni, muito gostoso. Que eu fiquei sabendo, que eu Foi. não consegui vir, mas Nossa, na foi uma próxima... delícia. E o Cauã disse que vai fazer alguma coisa esse ano ainda. Eu já falei pra ele, olha, me coloque, Vambora. porque nós vamos. Vamos embora. Isso faz muito bom, porque inclui eles, assim. E eu sempre falo, se você não tem ninguém autista na sua casa, vai também. Eu levei uma amiguinha dela e ela ficou assim, brincou normal, eles brincaram normal e tá todo mundo ali junto. Então não vai só autista, leva o seu amigo também, Não. leva o seu vizinho, vai mais gente, Ô, né? Raíssa, e se não tiver um autista, procure saber como é que é a vida do autista. Porque às vezes a mãe tá passando por dificuldades e a gente não... A sociedade em si não vê e não consegue ajudar. Mas procura ver se a mãe tá bem, alguma coisa desse tipo, Procura ver gente. se a mãe tá bem. Porque às vezes você tá ali julgando a criança que tá correndo, mas será que a mãe não precisa que você segure aquela criança pra ela pegar a sacola? Então procura saber se a mãe tá bem, procura saber se a Jamila criança tá tá aí? bem. Tem empatia, Não, né? ainda não. Então, Não, se ela assim, tivesse, tentar. avisa a gente. Avisa, pode deixar. Então, tentar, assim, você entender o lado do outro. Porque, às vezes, assim, é só isso. Você, em vez de você julgar aquela criança que tá correndo, você precisa de ajuda? É um dos comentários que a gente até recebeu recentemente, né? Falando, assim, depois que saiu a matéria falando da questão do dia 2, né? Do Dia Mundial aí de Conscientização sobre o Autismo, da semana, da programação que o Brilho Azul desenvolveu aqui, da corrida também da Câmara. Tem gente que comentou com a gente sobre 2 aspectos. Vou compartilhar com vocês, com os nossos espectadores e ouvintes também dos podcasts dos tocadores. Um deles é a questão da dificuldade educacional. Você falou que a sua filha com 13 anos ainda não está alfabetizada, mas muitas vezes o comentário que chegou a gente é que as escolas, não só rede pública, mas particular, nem sempre estão preparadas, seja com os professores de apoio que são exigidos por lei, né, para alguns casos, entre eles o autismo, e um outro caso que chegou aqui pra gente é o transporte público, que a pessoa tem uma certa dificuldade aqui em Pouso Alegre, a mãe, ao carregar a filha que tem autismo. Até falei para ela, participa com a gente no podcast, vamos conferir daqui a pouquinho se ela está participando. Então, essa dificuldade vocês também notam no dia a dia de vocês? Então, na questão da educação, como a Ana Lívia, ela está na escola especial, não tem o que reclamar. Mas eu falo por mim, eu acho que a escola regular não está preparada. Por exemplo, por um caso como a Ana Lívia. Porque ela tem 13 anos, ela é um toquinho, ela precisa de ajuda para ir no banheiro, ela precisa de ajuda para tudo. E ela não é alfabetizada. Então, uma criança de 13 anos, ela tá no 5º ano, porque ela foi repetindo e tal. Mas você imagina ela numa sala com 40 alunos de 5º ano. Ela não tá preparada para aquilo. E a professora de apoio, ela tá ali para ensinar. Não é igual uma monitora da PAI que vai levar no banheiro, vai trocar roupa. A professora tá ali para ensinar, ela não tá para trocar. Se precisar, tudo bem, digamos, vai trocar, mas não é para isso que ela tá ali. E a escola regular, tal, na minha opinião, assim, não tá preparada. Pode ser que algumas estejam, tem escolas maravilhosas, mas tem casos que eles não estão preparados para isso. Então, eu falei e falo de novo, eu sou a favor da inclusão sem a obrigação. Então, tem crianças que conseguem sim, e você tem que ir cada vez mais longe, porque eu quero que a minha filha voe. Eu não quero ficar a vida inteira dependendo de um salário, isso, aquilo. Eu quero que ela voe, eu quero que ela trabalhe, eu quero que ela tenha a vida dela. Mas se ela precisar de mim, tá ali do lado, tentando... Eu vou deixar ela voar, mas eu vou estar ali do lado se ela precisar. Só que sem obrigação. Eu acho que eu não tenho que obrigar ela a fazer uma coisa que talvez aquilo não tenha suporte pra ela. Porque é colocar pra sofrer. E muitas vezes eles são obrigados a fazer isso. Porque não tem o que fazer. Chega a partir do 5º ano, graças a Deus o Felipe Maldoni vai até o 7, mas chega a partir do 5º ano, acabou. Não tem o que fazer.
E tem pacientes que chegam com esses relatos para o senhor? Então, isso é cultural nosso, né? Há mais ou menos 30 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta. Vocês podem ir se preparando que o número de casos de câncer, de autismo, de Alzheimer vai aumentar muito. Então, é melhor se preparar, para não ser pego de surpresa. Há 3 anos atrás, fizeram uma avaliação dos currículos de psicologia, de fonoaudiologia e de medicina. E de pedagogia também. É muito pouco. As faculdades de psicologia, de fono, de pedagogia, de medicina, falam muito pouco sobre autismo. Aqui ainda, como eu gosto muito do tema, meus alunos... Isso era referência do tema, né? Meus alunos são massacrados para aprender a lidar com isso, porque eles vão pegar os pacientes no pronto-socorro, tem que saber lidar com o autismo, tem que ser previsível. Antes de examinar ele, tem que fingir que está examinando a mãe, para mostrar para ele que não tem nada de ruim. Aí ele deixa examinar. Mas chegou, pegou com força e perdeu. Então, as escolas não estão se preparando. A proporção de 30 anos atrás, para nos Estados Unidos, eles acompanham crianças em algumas universidades, desde que nasce até 8 anos. 11 universidades. Há 30 anos atrás, era 1 para cada 250 das crianças que eles acompanhavam eram autistas. Hoje é 1 para 36. Então está subindo muito a prevalência. E a gente tem que se preparar para isso. As escolas têm que se preparar para isso. As psicólogas, fonos, pedagogia. Então tem faculdade de fono que não lança o alerta que crianças com atraso de fala tem que investigar autismo. Eles se preocupam em testar o ouvido para ver se está ouvindo ou não. É dificuldade de comunicação, não é de fala. Então, isso é cultural nosso, né? Então, se as faculdades não preparam, a população geral não tem noção do que é autismo. Não é porque a população seja mal. Nós todos, e isso eu canso de falar para as escolas, somos treinados para punir, certo? Fez errado, tem que ficar de castigo, fica sem recreio. A punição cria medo, mas não ensina a resolver problema. A gente passa no radar, a gente tira o pé pelo medo do radar. Não porque ele criou a consciência da gente que ele está ali porque é um lugar perigoso, que tem um alto índice de acidente ou tem atropelamento. Isso o radar não ensina, só ensina a gente a ter medo. Então a punição só ensina a ter medo, mas não ensina a resolver. E como o autista tem baixa flexibilidade, ele erra. Se eu não mostrar para ele que tem outro jeito de resolver, ele vai errar de novo. E vai errar de novo, vai errar de novo. Então, errou, ensina o certo e valoriza. Não tem outro jeito. Por isso que na prisão, no cadeião, o índice de reincidência é em torno de 70%. Na PAC é 15%. Porque na PAC eles ensinam a resolver problema, outras maneiras de resolver os problemas da vida. Certo? Então, se não ensinar, eles têm dificuldade de aprender por experiência, por erro, por punição. O que você traz nas suas palestras, por exemplo, fazendo parte desse movimento, em busca de mudar essa realidade? Em busca de inclusão para a pessoa com autismo, porque eu falo assim que é muito fácil falar de inclusão. E as pessoas não vivem, as pessoas não sabem aceitar o diferente, ou as pessoas não acreditam na capacidade que a gente tem para contar, para falar o que a gente vive. E quando você vê, às vezes, as pessoas interagindo, qual que você vê o sentimento delas quando trocam essas experiências com você durante as palestras? Eu fico muito feliz que a gente conseguiu uma pessoa que entendeu a gente muito bem do que a gente fala, do que a gente vive. Isso pode gerando sementes, né, na sociedade, vamos dizer assim, Pode cada um ir compartilhando as ideias. Pode gerando sementes na sociedade dia após dia. Ontem mesmo, qual foi o tema da sua palestra? Eu estou palestrando agora sobre o meu mundo através do autismo. Eu conto a minha história através do autismo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, eu estou fazendo faculdade de pedagogia. Então, é muito detalhe na palestra em 15 segundos que eu faço a minha.
Minha amiga... 15 minutos, não era mais ou menos 15 a palestra? minutos, Aham. 15 minutos, 15 segundos, 15 minutos. Aí a gente tá palestrando. Agora a gente tem algumas agendas aí. E o pessoal manda mensagem, Fran, eu quero palestra pra abril. A gente tava até conversando. Abril, ela já tá lotada. Abril eu já não consigo mais fazer palestra, porque abril, meu abril já tá lotado. Seu abril está azul. Meu abril está azul, fazendo a inclusão acontecer dia após dia. Isso aqui na região toda? A região toda, a gente veio pra cá ontem, a gente tem algumas cidades aí pra marcar pra maio. Já falei pra Raíssa, abril já tá lotado, agora eu vou pra maio já. Já abri na agenda. Esse trabalho não vai só por meio das palestras. Ele é físico, mas ele também é virtual. Ele Conta pra também gente é virtual. Eu tenho qual a sua página. Eu tenho uma página chamada Eu Sou Autista de 2021, que é onde eu divido um pouquinho da minha vida com os meus seguidores. Hoje eu tenho 300 e poucos seguidores, então hoje eu divido um pouquinho do que acontece comigo com os meus seguidores. E quem quiser, então, pode seguir Eu Sou Autista 2021. Quem quiser pode ir lá. Que se refere ao ano que você descobriu O ano que eu descobri o TEA. que é Eu Sou Autista diagnosticada. 2021. Você também tem uma página que se refere à vida da sua filha, né? Compartilhe com a gente. Eu criei um Instagram novo agora, faz pouco tempo, mas eu gosto de postar o dia a dia dela. Geralmente é cada coisinha que ela faz, porque eu aprendi com o Dr. Walter, quando ela entrou na PAI. Eu lembro que eu passei com ele e uma frase, porque... Já falei, já vou sair daqui diagnosticada. A gente guarda as frases. Ele falou assim pra mim, valoriza as pequenas conquistas. Na época, eu não lembro o assunto que a gente estava falando, ele falou assim, tem que valorizar as pequenas conquistas. Caiu uma colher no chão, pegou a colher, que nunca tinha pego, porque geralmente caiu no chão, vou passar. Bate palma. Parabéns. Ah, só pegou uma colher no chão. Não. Ela quer água, ela aponta. Se ela fala assim, quero água, viva, parabéns. E eu sou muito brava. Vou falar, essa mãe dela é brava. Eu sou, porque eu conheço a Ana Lívia, às vezes você decorda. Ela vai, porque ela não é boba, é criança. Então, assim, às vezes eu fico brava falando, Ana Lívia, não pode. Aí eu vejo que não pode, ela não fez. Aí passa um pouquinho, eu falo, parabéns, tá certinha. Então você tem que valorizar as pequenas conquistas. E às vezes assim, ela recolhe roupa pra mim, ela tira a roupinha, joga no chão. Aí eu olho pra ela e falo, eu aponto o dedo, ela volta, pega a roupinha, coloca no cesto de roupa suja ou coloca dentro da máquina. Terminou, bate palma, valoriza, porque o mínimo é muito pra eles. E se você valorizou aquilo, todas as vezes ela vai fazer certo. Só conseguindo interagir essa forma de comportamento já é muito bom. E a outra coisa, a questão de você valorizar e eles aprenderem, que é igual o senhor falou, é ensinando, não é só punindo, né? Então, ele, assim, ele tem até eu estava escrevendo citar, e que às vezes confunde, ele tem uma coisa que chama dispraxia. Imaginar como fazer o movimento. Então, assim, às vezes trocar de roupa é uma coisa do outro mundo. Mas você pegou na mão, deu as dicas de como fazer, aí eles conseguem imaginar o movimento. E muitos têm atraso de fala, porque eles têm dispraxia da fala, imaginar como falar. Então, amarrar sapato é um sofrimento para eles. Porque é dificuldade para eles ver, é o abstrato, imaginar como fazer o movimento. Mas eles aprendem se a gente der dica. Foi o que eu entendi, o amarrar o sapato que você pega, né? Pega o coelho, passa por baixo da toca, eu pensei, mas que coelho, gente? Então, ela não amarra o sapato. E a questão da roupa é muito interessante, porque ela aprendeu a colocar a roupa esse ano. Ela aprendeu a colocar a calça, a camisetinha, aí eu falo pra ela, aí eu aprendi, eu falei, gente, eu vou ter que mostrar pra ela o que ela faz. Põe de ponta cabeça, tá vendo o padre? Porque ela tem o Felipe Smaldoni aqui, eu falo, você tá vendo o padre? Aí ela olha e fala, tô vendo o Pladli. Aí ela coloca. Agora, se ela não... porque ela fala trocadinho as letras. Ai, que fofo. Se ela não tiver vendo... Aí, se não tiver uma estampa, se a camiseta for certa, na frente e atrás, a mesma estampa, ela coloca do avesso. Mas por quê? Eu ensinei que ela precisa ver a estampa da frente. Então, como Você é que eu vou falou, cobrar? vê o padre, ela procura o padre no Como é que eu vou camiseta? cobrar quando é igual na frente e atrás, que ela colocou ao contrário? Então, foi isso que eu ensinei. Eles são muito visual. Precisa de pista. Se der uma pista, vai. Mas se deixar prender por erro, ele fica muito tempo. E às vezes desiste. Tem mãe que já compra o sapato de vestir. Que não tem que amarrar o cadarço, né? Eu tô comprando. Pra Aí, facilitar a vida. O Iratã tem... Como que está aí o nosso chat aqui no YouTube? Antes da gente encerrar, o quero chat tá participação bombando, pessoal. mas a gente pode deixar mais pra finaleira, que são muitos recadinhos. Eu acho que a gente pode De dar perguntas ainda não, mais Não, comentários. pergunta não, é mais comentário, elogio, por isso que eu quero deixar Bacana mais pro vocês fim. participarem, hein, gente?
Eu quero trazer aqui, aproveitando a nossa onda de influenciadoras, sabe? Que estão comentando. Virgínia que se cuide. A gente pode falar. Não, Virgínia não, tem outras melhores. Nós temos aqui as ativistas em prol da causa cancelada, hein? autista. Aí, ó. Então, eu quero fazer um comentário, gente, sobre uma pessoa que eu conheci, vai fazer um ano, conheci ela na pandemia, ela também tem autismo, hoje ela está cursando medicina. Olha que legal. O nome dela é Raquel Neri, não sei se você já ouviu falar. Não Ela é uma conheço. TikToker, ela tá batendo 2 milhões de inscritos, de seguidores, inscritos, enfim, juntando tudo. E é uma história bacana porque eu acho que é a forma que a gente encontra de se aproximar do cotidiano, que foi uma coisa que a Fran comentou com a gente. Pra vocês terem uma ideia, gente, a Raquel com 3 anos já sabia ler. Foi uma coisa que a gente não comentou muito aqui na nossa roda, que a gente comentou muito sobre, às vezes, a forma mais difícil do autismo, mas ela já é ao contrário, ela é classificada como superdotada. O Dr. Walter falou dos extremos, né? Isso, e por ela aprender com 3 anos a leitura, ela teve muita dificuldade na escola, porque a questão dela foi de socialização, porque na escola ela não tinha dificuldade, ela fazia tudo, ela até ensinava o professor a se deixar. Mas a questão dela era socialização. E aos 16 anos, ela teve esse diagnóstico, até então antes ela não tinha. Foi um alívio para ela, para a família dela. Hoje ela compartilha o dia a dia dela na faculdade, ela é do Rio Grande do Norte, ela estuda numa federal. Ela faz medicina e ela mostra também a importância não só para ela, mas também para os pais de terem acompanhamento de especialista, principalmente psicólogo, psiquiatra. Porque é o seguinte, a Raquel, ela vai trabalhar com medicina, provavelmente ela vai ter muitas pessoas que a toquem, às vezes num tom de agradecimento vai lá e abraça, às vezes é um paciente que vai ter algum espasmo e vai encostar nela e ela não pode perder o controle diante dessas situações. Então hoje ela faz um acompanhamento, mas a mãe também faz um acompanhamento. Isso porque a Raquel tem um outro trejeito, que foi uma coisa que o doutor comentou, que é a seletividade alimentar, né? Então ela até almoça no restaurante da faculdade, mas ela só come arroz, frango, banana. E se não for do jeitinho que ela tá acostumada a comer, ela não come. A comida da mãe, assim. Então, assim, hoje ela tá sendo preparada para a vida, preparada para o mundo com especialistas. Isso é uma questão que eu acho que é muito importante, que a gente vê muita carência na saúde pública e que os pais precisam se atentar quanto a isso, né? Porque o diagnóstico, gente, não é um problema. É uma solução. Isso né? que a gente viu aqui nos depoimentos, né? Ouviu, Isso. para quem está com a gente também, a questão da importância do diagnóstico para ajudar a ter uma forma mais fácil de levar a vida. Exatamente. E uma das coisas que aconteceram com ela, que é bem bacana e que é um tema que a gente ainda não tocou no assunto, foi relacionamento. Por quê? A gente teve o exemplo que o doutor deu agora há pouco a respeito de uma pessoa do hospital, né, que ele atendia. E ela conheceu o namorado num grupo de ajuda. E o namorado dela tem TDA, né? Tem TDA e tem o TDAH. Ela conheceu o namorado dela com TDA, eles foram se enturmando, passou 6 meses em que eles tentavam trocar ideia, porque é bem difícil, ela é muito rápida, ele já é mais devagar. E acabou encaixando, sabe? E é muito legal você acompanhar essas coisas, porque na didática do dia a dia você aprende muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi com ela, além do significado do crachá, que é um assunto que eu quero que você puxe a partir de agora, Sim, é a respeito da legislação. Por exemplo, assim, as pessoas que são da linha de frente, o cobrador do ônibus, o motorista, a pessoa que está atendendo na porta de um show, a pessoa que está num posto de saúde ou na UPA, elas precisam ter um treinamento especializado para lidar com pessoas autistas. E, claro, de vários níveis. A Raquel, por exemplo, ela é nível suporte. Ela é grau 2, né? A característica dela é de autismo grau 2. Então a gente tem que ter um treinamento especializado para essas pessoas, porque, por exemplo, muitas mães de autistas e os próprios autistas que são independentes, que andam de ônibus, não sabem que tem direito à gratuidade, por exemplo. Que desde 2020 tem um projeto de lei que garante a gratuidade para o autista ou para o especialista que está ao lado dele, caso ele não consiga andar sozinho. Eu quero que você comece a falar sobre esse assunto para a gente encaminhar para o nosso Sim, além dessa gratuidade, só para destacar aqui também, por lei em todo o Brasil, tem o direito, né, à prioridade no atendimento. Sim. Então, mesmo atendimento que você vê lá na fila da lotérica, do supermercado, do banco, que lá tem o desenho gestante, idoso, deficiente,
Em alguns lugares, aqui em Pouso Alegre, eu já vi Aqui em em alguns. Pouso Alegre tem, que Tem. o coletivo eu acho. Tem o desenho Ó. do laço aqui, ó. O laço com Ó. esse quebra-cabeça colorido. O mesmo desenho do crachá, que é o símbolo que a gente falou aqui, que é do autismo, né? Do TEA, do transtorno, do espectro autista. Isso significa que essas pessoas têm, por lei, a prioridade no atendimento. Porque imagina, por exemplo, uma mãe que tá com a criança, porque daí a mãe estando com a criança também tem esse direito, não porque quer passar na frente, mas aquela criança, ela tá lá, ela não para, né? Como que se chama mesmo? Que você falou a característica de Estereotipia. 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 Ela não consegue entender que ela tem que aguardar o tempo de atendimento das outras pessoas. Então, por isso, essa é uma das características, não é que é só por isso, não. Não, então- Do direcionamento do atendimento especial. E também existe a CPTEA, né? Que é a Que carteira... não é o crachá da firma, pessoal. Não é o crachá da firma. Vamos olhar. Agora, É a para ter esse carteirinha- direito, vocês têm que fazer uma Ó. documentação que seja reconhecida por lei também, né? É a carteirinha de identificação da pessoa autista, Vou que tem tampar aqui no os meu... seus dados pessoais, viu? Tá. Essa é a carteirinha, por exemplo, E aí, que a nesse Franciliana tem, Nesse né? QR Code, deixa eu explicar, Dr. Walter, pode explicar melhor, mas eu acho que nesse QR Code, Dr. Walter, é os laudos, né? O laudo. A gente já Não vai sei. descobrir. Vamos Eu lá. acho que sai os laudos que a gente enviou pra fazer A a CPTEA. Eu acho que já sai. Me Essa falaram... Essa carteirinha, carteirinha, gente, A CIPTEA é carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. ela é a Tá. mesma coisa. Esse QR Code, ele é parecido com quem já usou o cartão de vacina que você coloca na carteira do Google. Então parece muito com aquele cartão de vacina da Covid, porque, por exemplo, a gente Ficar no que celular. trabalha no futebol, Olá. pra não andar com cartão de vacina, a gente A coloca gente no abriu Google pra aqui ficar fácil. ao vivo pra vocês Eu verem, abri aqui ó. na tela, por exemplo, ele é pra confirmar, até porque hoje a gente sabe que tem falsificação de tudo quanto é documento, né? Isso. Então, assim, É ele é pra autenticação. confirmar, né, no site vinculado aqui à CEDES, a Secretaria Nossa, eu de nunca Desenvolvimento tinha Social acessado, gente. do Estado de Minas Gerais, é pra identificar que esse documento é original, que a pessoa, pra você bater foto, ó, tampar mais uma vez os dados, não sei se vai dar pra ver por ser tela de celular. Não vai não. Na câmera não dá pra ver. Então, vai ter a foto, vai ter os dados pra você conferir se a carteira é a mesma. Olha lá, né? tem a da Raíssa também. A Raíssa tem aqui, eu vou mostrar agora, por exemplo, a da Ana, né? A filhinha dela que a gente tá falando aqui toda hora. A orelha da Ana deve estar queimando, de tanto Né? que a gente tá falando dela. Essa é a carteirinha também, aqui da Ana. A gente tá mostrando porque tem autorização da mamãe dela, né? E tem a carteira... Essa daí eu não fiz ainda, eu preciso fazer. Agora, me conta o A que é... identidade com o símbolo do TEA, eu preciso Ó, tirar. Vou tampar aqui, gente. Essa daqui vai dar pra vocês verem. É uma carteira de identidade. Ela fez no CAC aqui em Pouso Alegre, no Centro de Apoio ao Cidadão. Eu achei ela diferente porque é a nova carteira de identidade, né? No E UAI faz também, não no faz? UAI também. A minha Faz. foi Só no que UAI. a diferença A é que ela tem um CPTEA. Tem um pequeno quadradinho aqui, ó, que ela significa o transtorno do espectro autista, é o desenho, né? E o que vocês acharam fácil fazer esses documentos? Eu achei, primeiro, a CIPTEA eu fiz online, eu não fui, não Não, sei a se minha- foi, você foi A lá minha eu presencial? fiz o agendamento e fui lá. Na E a UAI? Na UAI. Com os laudos, que é o laudo do Dr. Walter, da esposa dele. Fui com a minha mãe. E eles pediram os laudos pra colocar. Tanto que você, acho que você viu. Tem nos laudos todos, consta que é uma pessoa autista. Aham. Porque às vezes as pessoas desconhecem, né, Dr. Walter? Ah, mas por que tá usando a CPTEA? E a CIPTEA também foi a questão da queda do CID, né? Que às vezes a pessoa colocava o código do CID e a pessoa que tá do outro lado não vai saber o que que é. Aham. E o meu tá com CID ainda. É, mais detalhado o meu com o foi um CIPTEA. dos últimos, eu acho, CID. O meu tá. O Ministério exige que coloque. O CID? Eu fiz tudo online. Eu já fugi, nós tá falando das redes sociais, eu já fugi, já fui pra outro assunto, tá vendo? Já é mais uma característica. Mas eu, É eu já fugi tudo lá. Mas pra isso, inclusive que eu criei esse outro Instagram agora, porque eu gosto de postar as conquistas dela e os informativos. O CIPTEA eu fiz tudo online, eu entrei lá no site, é só você pesquisar, fazer CIPTEA. E vai entrando lá no Google, eu mandei toda a documentação, tudo online, aí eles aprovaram a documentação, chegou tudo no e-mail que tava aprovado. Demorou um pouquinho, porque eu demorei pra entender que tem uma parte lá, que é a certidão de nascimento, que pede pra você provar que você é a mãe da criança. Eu, meu Deus, como assim? Era só a certidão de nascimento. É, e é isso mesmo. Minha É. mãe precisou dos documentos meus, os E documentos o dela? dela, pra provar que era a minha mãe. Isso, E precisa meu disso. pai também tem que fazer os documentos meus e tá com os laudos, que aí os laudos vai pro QR Code.
Pra tudo aqui. Eu fiz tudo online, então foi super fácil, depois que eu entendi que era a minha certidão de nascimento. A carteira de identidade, quando eu fiquei sabendo que colocava o símbolo do autista, eu agendei no CAC, porque eu achei que lá ia ser super vazio, e realmente foi. Foi super vazio, não tinha ninguém. Foi um atendimento maravilhoso, completamente humanizado. Eles já pegaram a documentação, não gerou ansiedade nenhuma na Ana Lívia, porque foi muito rapidinho. Tirou a foto lá também, deu um trabalho pra ela não rir, porque ela ama rir. Nossa, e o sorriso mais bonito. Ela ama rir, é o amor da minha vida. Não pode começar a falar que eu choro. Ele é paciente, viu, gente, do Dr. Walter, assim como a Francine também já foi. Mas fala que é até hoje. Até hoje. Pra sempre, vai ser sempre o médico. A Ana Lívia, aí ela fez a identidade, aí eles falaram que ia sair, eu levei o laudo, aí nessa nova identidade sai também o número do cartão do SUS, se é alérgico a alguma coisa, você já pode anexar tudo na identidade. Aí você anda com um Eu documento preciso só. fazer a minha com o símbolo do autismo, que eu não tenho. Super fácil. Chega em preciso casa, trocar. você faz, chega tudo em casa. Já vai no CAC, então. Já vou no carro. Só para esclarecer aqui, a carteirinha Cipteia, para quem quiser fazer, quem tem aí autista em casa, ou a pessoa autista mesmo, é só agendar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, pelo site mg.gov.br. Você agenda Que o é atendimento no o UAI. UAI. Tá? Mas, por exemplo, em São Paulo, ontem saiu uma notícia até no Globo, né? Falando que o governo do estado de São Paulo fez um crachá, né, inédito, que seria, vamos dizer, eles usam até o símbolo aqui, né, das doenças invisíveis, mas com um crachá identificado, como disse meu amigo, não é crachá de firma. Não é né, crachá mas de firma, que vou tem a guardar essa, validade tá? da Cipteia. Não lembro o jeito que estava, apesar de você ter memória fotográfica. Não, mas você fez o laço do Fiz o autismo. laço. Ah, viu? Né, tá vendo? Os detalhes, né? Você atenta Ó, aos e na detalhes. UAI tem atendimento preferencial para autista e familiar de autista. Mas você e seus pais estavam me contando antes da entrevista que, por exemplo, em Camanducaia e Não Campanha não tem. Tem atendimento preferencial ainda. Não tem. Não tem. E, gente, vamos providenciar. A gente, só que é isso que eu queria. Prefeitura de Camanducaia. E ó, que é uma e aí? realidade de muitas cidades e que deveria É isso ser que eu em queria todas, abordar. independente do tamanho. Pouso Alegre não é em todo lugar. É. Né? Não. E a gente tá falando aqui da segunda maior cidade do sul de Minas em população, mas as cidades pequenas, às vezes por Não desconhecimento, que a gente vê que nem tem tanta estrutura os órgãos públicos, Ó, mas tem pra falar- obrigatoriedade por lei. né? Desculpa Então tem que te fazer. cortar. Imagina. Mas pra falar que não tem, só tem no Boticário. O Boticário, em todas as lojas do Boticário, tem, você já viu? Já. Do Boticário e da Renner. Sim, Pra já falar percebi que não mesmo. tem, só tem no Boticário. O resto das Mas lojas não atendimento público, Não correio, tem. banco, Não, supermercado, tá Ó, faltando. Só tem um supermercado. O Cicobi, que é de Credvaz, de Camanducaia, tem. Eu tirei até foto. Eu falei, mãe, olha que legal, eu preciso postar para meus seguidores verem que a gente tem atendimento preferencial no Cicobi. Quando Ai, tá vocês vendo? também passarem em um local que não tem, às vezes é legal fazer movimento inverso, né? É. Dá uma cobrada lá na gerência do estabelecimento. Voltou, viu que não mudou? Então, peraí. Hoje eu vou falar sobre a necessidade E marca- da Mas o prioridade ser coletivo faz cumprida, isso. né? E marca a gente, que a gente a gente vai reposta. atrás, é. A gente às vezes Faz até barulho. Faz barulho. Faz Barulho. O coletivo Gostei, vai Natan. atrás. Vários Gostei, ó. supermercados, É eles sobre colocaram. isso. símbolo É do sobre autismo. isso, é sobre falar de autismo e viver 24 horas. Exatamente. Parabéns. Arrasou. E ir atrás, isso mesmo. E atrás, então fica a dica aí pra você Marca a que tá gente, acompanhando. que a gente reposta, a gente faz um barulhão, gente. Na hora. Mas é direito, Na hora. é por lei, A dá milharda. prioridade, né, de atendimento. Tem essa questão também da gratuidade no transporte. Atenção aí, a Essa mamãe, do gratuidade no transporte eu não sabia. É. né? E as Sim. pessoas que são linha de frente, como eu falei, têm que estar preparadas. Vocês precisam saber que a pessoa que está com crachá, muitas vezes não vai ter carteirinha de ônibus, mas que o crachá dela é válido como um documento, assim como o documento do idoso, assim como você Isso vê uma eu também não pessoa com sabia. deficiência, Não, isso a daí é deficiência novo já pra faz gente, a tem que pessoa ter fazer a gratuidade, Ô, né? Natan, não Mas eu só acho o que aqui crachá, não- o símbolo também, né? Exatamente. Descobrir, exatamente. estudar pra que serve esse símbolo. E até tem crachás um pouco diferentes do da Fran, porque mostra nessa câmera aqui, Fran, do ladinho da Raíssa. Vai lá. Esse crachá da Fran, ele é até um pouquinho mais vermelho do que os que eu já vi. Eu já vi uns que são mais azulzinhos, né? Então,
Às vezes você pode encontrar ele numa assim. configuração. Olha, amei. Vou tirar uma foto daquilo assim. Às vezes você pode até encontrar o quebra-cabeça numa configuração um pouco diferente, mas todos eles têm o mesmo significado. Sendo quebra-cabeça colorido é o mesmo. Sempre o mesmo. Quebra-cabeça colorido. E uma pessoa falou pra mim que todas as cores do quebra-cabeça, não sei se já ouviram falar, todas as cores têm uma cor, significado das cores. Eu preciso descobrir isso. Tem, Dr. Walter? Não sei, preciso descobrir. Vamos descobrir Vou essa. pesquisar daqui a pouco. Eu vou pesquisar. Enquanto isso, eu quero que o doutor responda uma pergunta aqui da Caroline Aparecida Silva Souza, que ela tá falando justamente sobre o CID. E ela quer saber a opinião do senhor, né, como profissional da área da saúde. O que o senhor achou da mudança, do novo CID número 11? Uma hora já Então, falou. os americanos são mais Nossa, práticos do que o resto do mundo. Os americanos separaram em 3 grupos: leve, moderado e grave. O CID agora tem N código. Tem autista que fala e tem inteligência preservada. Tem outro código para o que não fala e tem inteligência preservada. O que não fala e não tem. Então, dificulta isso um pouquinho, né? São muitos códigos agora. Os americanos são mais práticos, né? É o grau de necessidade. Uns precisam de mais, outros de menos. Então, facilita a codificação, né? Agora, para mim, fazer um código, falar que tem inteligência, eu vou precisar saber de inteligência. E, às vezes, precisa de um teste psicológico. Então, isso atrapalha mais eu colocar o código. Para ter um laudo específico, é necessário um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, médicos, às vezes pedagogos, fono. Então, tem casos que não precisa, né? É muito evidente. Qual que é o papel do médico? Ele tem que descartar que seja outras coisas. Por exemplo, tem um tipo que dá em menina que se chama síndrome de Rett. Antigamente fazia parte do autismo, hoje não faz mais, porque ele é uma doença que é um pouquinho degenerativa, vai piorando com o tempo, a criança é igualzinha ao autista. A dica é movimento de linha média. Uma menina autista... A de Rett. A de Rett. E A a... Asperger também deu uma separada do autismo, né? Porque ela é mais leve. Então, mas o Asperger ficou com autismo Eu ia leve. perguntar da Asperger, porque um monte de gente fala, mas você não é síndrome de Asperger? O Asperger, acho que é totalmente diferente, Sim. não é? Não tanto. Ela é mais leve um pouco, né? Na verdade, Esclarece essa dúvida pra gente não... por que os americanos mudaram isso? Lá nos Estados Unidos, autista Asperger não tem direito a atendimento diferenciado. Então a Asperger seria igual ao autismo. Aí, para não ter mais bagunça, o que eles fizeram? Asperger e autismo vão ser a mesma coisa. Então, Para ter direito ao acesso à saúde. Bacana. Então, agora não tem mais diferença. Autismo leve e Asperger é uma coisa só. E às vezes não é tão fácil separar uma coisa de outra. O Asperger geralmente é aquela criança que fala o português corretamente, desde pequenininho, gosta de falar, fala demais. Aqueles amigos nossos que, quando fala do assunto, ele não consegue... Tem conteúdo demais pra falar. Ele não consegue olhar nos olhos da gente e perceber que a gente está cansado da prosa dele. Ele continua falando. Ele dá palestra. Ô, Natan. Você ganhou um apelido hoje, o Iratã virou Natan. Como é que ele chama? O Iratã. Mas pode chamar de Pode, ficou um fica à apelido vontade. carinhoso. Eu acho que foi o mais próximo do meu nome que alguém Não. já Você chamou. pode porque... ter certeza que quando eu vim aqui em Pouso Alegre eu vou ver vocês. Tá bom, Aí, ó. arrasou, Mas isso aí. eu já fiz um certo diagnóstico. Ele percebeu que a cor... Era diferente, Era também peguei no ar. diferente. Ih, o Iratã! Ai. Ele gosta de um detalhe. Eu sou Ele bem tá detalhista. nisso, Mas é tá? ascendente em virgem, gente. Não, Isso é e ele ascendente sabe em tudo sobre virgem. signos. Você é virginiano. Se for pra escolher um Não, assunto específico, ele capricorniano. tem vários, tá Eu sou difícil. Aí, ó, tá vendo? Olha Vai ser só. laudado primeiro que eu. Só deixar claro aqui uma coisa, a gente falando de diagnóstico, ter exemplo da Fran que trabalha, né, que foi diagnosticada há poucos anos, já na fase adulta, mas trabalha. Uma publicação do Conselho Nacional de Justiça, agora, recente, nessa semana, estava falando que apesar da previsão legal garantir o direito ao diagnóstico precoce, abre aspas, o acesso a tratamentos, terapias e medicamentos do Sistema Único de Saúde, o acesso à educação, à proteção social e ao trabalho, os desafios ainda são muitos. Faltam profissionais habilitados. Há poucas escolas preparadas para receber, acompanhar e acolher pessoas autistas.
autistas. Além disso, não existe política de saúde mental acessível para a maioria da população. E fala sobre, aí fecha aspas, né? Quando eles vêm falando de mercado de trabalho, da inclusão, porque a gente fala de inclusão, muita gente pensa em escola, em relacionamento social, né? Mas também tem mercado de trabalho. Porque essas pessoas, vamos dizer assim, o autismo incluído às vezes como... Aí eu vou falar uma coisa, mas não sei se é isso. Teria que buscar informação junto aos órgãos de CRAS e tudo mais. Se às vezes essas pessoas têm direito ao benefício da prestação continuada, por exemplo, né? Então, vamos supor, mas quando elas não têm esse acesso, quando há dificuldade, ou quando os pais que cuidam já estão na fase avançada, né, falecem, como que fica a vida dessa pessoa? Então, às vezes, ela tendo um direito ao mercado de trabalho exercido, porque o direito ela já tem, né? Isso facilitaria. Só que, infelizmente, quando a gente vai ver os dados sobre isso, é lastimável. Aqui, uma pesquisa do IBGE aponta que 85% dos indivíduos com TEA não trabalham formalmente. É claro que tem os trabalhos informais, mas se você pensar de uma população estimada em 2 milhões, doutora, aqui no Brasil... Isso, 2 milhões 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o dado ainda defasado, em que 85% dela não trabalha formalmente, ou são pessoas que tentam a entrada no mercado informal, vamos dizer, pelos famosos bicos, né? Ou então porque elas não conseguem trabalhar devido à sociedade não interagir com ela. Então, mas é assim, qual que é a ideia? Por exemplo, a maioria das empresas empregam um deficiente físico, mas o cara não tem alteração mental. Para eles é fácil. Eles cumprem a meta. O mental, nós temos que preparar a firma para receber, para mostrar qual que é a lógica que ele trabalha. E eu tenho, antes desse paciente, dessa pessoa ir trabalhar, mostrar para ela quais são as lógicas, a regra, o que pode, o que não pode, como pode. Eu tenho um autista que ele ama bula de remédio. Certo? Melhor lugar para trabalhar? Farmácia. Colocaram ele na farmácia, não prepararam ele para trabalhar e não prepararam o ambiente para receber. Zebra. Teve que sair. Agora ele é um voluntário em uma outra farmácia. Voluntário. Porque ele ama aquilo. Então, eu deveria ter preparado para ele ir. O que ele era para fazer, como fazer, pegar na mão dele, ensinar como fazer e preparar o ambiente para receber. Até porque uma coisa difícil, às vezes, dependendo do grau que ele tiver, é o atendimento ao público. A abstração. Imaginar o que ele tem que fazer. Imagina alguém chegar e falar assim, eu tô sentindo uma dor, igual a criança quando não sabe se expressar, chega na farmácia, não procura o médico, você viu vai falar, no farmacêutico. A Jamila, eu acho, de maternidade autista ontem, falou, gente, como assim? Como é que eu vou saber que um autista não verbal, sente dor? Não sei. É o caso da Ana Lívia. Aí, Jamila de novo, não é? Para. Cadê a Jamila aí? E nesse caso que você falou, o inverso. Não a mãe, ou quem tá em casa Tá não ocupado. sabendo identificar. Tá né? ali. A Jamila. Mas o detalhe, nesse caso específico que o senhor falou, eu penso, como que ele vai entender no atendimento, antes de alguém explicar para ele, olha, podem chegar a casa assim, assim, assado, ao empregar? Isso. Como que vai entender a necessidade do outro? Então, isso é treino. Ele aprende com dica, com pista. A gente faz um teatrinho, chegando uma pessoa conversando, e agora? O que a gente pode fazer? Tem que fazer uma simulação Tem primeiro. que fazer. E tem muitos que a gente, assim, vamos colocar na escolinha de futebol. Ele entra, pega a bola com a mão, chuta para o lado contrário, porque ninguém preparou para ele as regras do jogo. Eu tenho que treinar ele antes de expor ele. Então, não é só expondo que ele vai aprender, eu tenho que preparar para expor. E qual a opinião aí dos nossos espectadores, então? Bora lá chamar Bora eles, lá, né? Porque galera o do povo deve Mundocast. estar assim, se coçando, porque até agora a gente não interagiu. Ó, vou começar dando boa noite pra lista, e aí eu vou direcionando algumas perguntas. Claro que eu vou pedir pro doutor, que a maior parte das perguntas são pra ele, só umas respostas mais objetivas, tá? Pra gente não prolongar muito. Vou deixar o boa noite aqui pra Maria Paula Costa. Paula da Pai. Paula da Pai, Minha chefe. Pra Solange Eduardo, pra Carolina Aparecida Silva e Souza, que foi aqui eu li a pergunta. Pra Cláudia Mendes, que inclusive elogiou bastante aqui. A Cláudia Bueno também tá por aqui. Também, Cláudia. Falando muito bem do Dr. Presidente Walter. e diretora da Pai, ó, ligadaças no Mundocast. Obrigado, beijo. Um abraço pra ela. Ela já deu entrevista pra gente algumas vezes aqui, né?
Já tive a oportunidade de conversar com ela também. Ela falou que parabéns pela escolha, o Dr. Walter é um excelente profissional, um ser humano maravilhoso. Eu acho que essa opinião é unânime, muita gente falou a mesma coisa aqui. Um abraço também pra Janaína Souza, pro Guto Kawab, que deu uma entrevista pra gente por esses dias. Amo. E, inclusive, ele fez um comentário específico pra Fran e pra Raíssa, que é: que orgulho de ver a Fran e a Raíssa brilhando. E depois tem um adendo de que das próximas vezes pode ser que a Raíssa já seja uma palestrante. Aí, Olha só. Tá vendo? Ó, coletivo Brilho Azul em massa acompanhando a Vambora. gente. Não, Agora- Raíssa, você vai comigo agora. Aí, ó, tá vendo? Fala pra Jamile. Ó, Aí, ó, tô Não, desculpada, o pessoal do... Animação ao vivo. Não, o pessoal do coletivo Brilho Azul já sabe que eu sou metade deles e metade de Camanducaia. Então, qual que você vai? Camanducaia ou Brilho Azul? Você é metade da Fran, Olha, metade do coletivo. ô Fran, gente. eu acho que você vai derreter o seu coração, porque o Guto falou que nós amamos te abraçar, Fran. Vai acostumando mais com o abraço, viu, Fran? Mesmo que seja aos poucos. Nossa, ontem ele me deu um abraço tão gostoso depois Aí, da ó, palestra. tá vendo? lá no bar. Tá vendo? Só de falar, deve dar gosto do senhor em ver o resultado, Cala. né? De aprendendo a conviver Ó, assim. amo vocês. Eu tô morrendo de saudade deles. Nossa. É muito bom. Também tem uma mensagem aqui da Joyce Cristina, falando que incrível, amando ouvir sobre a Ana Lívia. Acredito que possa ser alguma amiga da Raíssa. A Cristina Cavalcante também tá por aqui, um abraço pra ela. A Letícia Elisa falou: diz a Raíssa que a Letícia manda um beijo e um abraço pra ela e que eu estou orgulhosa dela. Obrigado, Letícia. Muito obrigada. Joyce, Letícia, todas minhas amigas, gente. Obriguei todo mundo a assistir. A Mônica Arantes fez um comentário aqui que eu acho que ela deve conhecer a Fran muito bem, que ela falou: a Fran gosta de abraçar quem ela sente sinceramente. Minha Nossa. mãe. É sobre isso. É minha mãe, gente. E foi a Mônica que intermediou antes de eu poder conversar a primeira vez com a Fran. E fui falando com a Mônica, depois ela me passou o contato da Fran Não, pra gente minha ajudar. mãe é ser humano incrível. Delícia demais. Abraço também pra Aline Mota, que também não sabia o significado do girassol e falou que foi muito bacana ela entender sobre isso. É um assunto que a gente trouxe. A Luara Silva também tá aqui elogiando, falando informações ótimas. Raíssa sempre participativa, mandou beijo. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Gente, tem muito comentário, vocês não têm ideia. Depois vocês passem lá pra Pode olhar o deixar. chat ao vivo e deixa o oizinho pra todo mundo. Um abraço também pra Gisele Maria, falando: boa noite, sou a manicure da Fran. É, manicure. Olha. Nossa. Deixa as unhas dela Uma azuis. pessoa maravilhosa e eu aprendo muito com ela. Ai, Abriu azul. Um abraço também pra Amanda Silveira. minha falando... amiga tá na Bahia assistindo a gente. Olha, Olha. Olha! E ela falou: orgulho de ver a Francine tão desenvolta e com a liberdade de se expressar. Ela tá na Bahia assistindo a gente. Isso daí eu briguei também, tá? Aí, tá vendo? Obrigada, gente. A amizade é isso. Oxente, chamando cast. O João Paulo Silva também fez. Um João Paulo Silva que deve ser um entre os 10 milhões que tem no Brasil, né? Porque haja João Paulo Silva. Ai, meu Deus. Só de amigo eu tenho uns 3. Ele Nossa falou: Senhora. orgulhoso de você, Raíssa. Parabéns, te Ai, adoro muito. meu Deus. Ele tá vendo eu ficar vermelho aqui agora. Conseguiu, João Paulo, conseguiu. A Mazé Souza fez um comentário que ela deu um puxãozinho de orelha na gente, que ela falou: gente, quando o Dr. Walter for falar, por favor, não cortem ele, deixem ele terminar a linha de raciocínio dele. Desculpa, moça. Perdão, viu? Mas é porque como aqui é conversado, todo mundo interage, a gente fica muito afoito sobre esses assuntos, a gente acaba que às vezes atropela mesmo o convidado. Peço perdão, viu? Perdão. Desculpa, não sei Então, se é Dr. mais ou Walter, menos. se eu interrompi o Não senhor. foi. Não. Perdão, e ficou uma questão aqui, deixa eu ver. O Enzo tá mandando um abraço pra todos, a Janaína comentou aqui. A Mazé comentou, isso mesmo. Meu filho tá na 3ª série e não consegue ler nem formar sílabas. Não consegui lembrar ele de nada com relação à escola, mas no celular ele sabe de tudo, mas ainda não sabe ler. Então, ele está usando a memória visual. Sim. Entendeu? Agora, silabar para ele é a morte, é a treva. Né? Tem uma coisa que eu tenho que falar, senão eu vou acabar esquecendo. Nunca pergunta para o autista se ele entendeu. Pergunta o que você entendeu. É a forma de perguntar. É a forma de perguntar muitas Porque vezes. às vezes a gente acha que entendeu. Ele entendeu por um outro prisma. Aí a gente vai conferir, mas o que eu quis dizer é outro prisma. Então, as professoras acham que entenderam. Não pode achar, tem que conferir. Você entendeu a pergunta? Entendi.
vai responde tudo errado, porque ele entendeu por um outro prisma e não o que ela estava querendo. Às vezes tem até uma visão diferente da nossa, né? Exatamente. Então, eles são mais literais. Se tiver uma coisa implícita, eles não vão entender. Então, eles têm que ser concretos. Não pode achar, tem que conferir. Mas eu acabei de ensinar e já esqueceu. Ele não esqueceu, ele não entendeu. É diferente. Nesse caso da participação, que recado que o senhor tem para essa mãe? Então, provavelmente ele vai aprender por ler a palavra inteira. Ele vai gravar a palavra, ele vai ler a palavra, mas não a sílaba. E as professoras acham ruim porque muitos aprendem a fazer só a letra de forma, mas a cursiva não. E as professoras querem obrigar a fazer letra cursiva. É o fim do mundo para eles, eles gostam de letra de forma, deixa a letra de forma. Essa mãe até falou se o filho tem o espectro autista? Não, ela não comentou. Mas eu quero já aproveitar, falando sobre filhos, emendar na pergunta da Caroline. Ela falou assim, Dr. Walter, quando a gente deve dizer a um autista que ele é autista? Vejo que muitos adolescentes, por exemplo, têm essa dificuldade de aceitação. Então, primeiro mandamento, você vai falar para um autista, você é autista. O que é ser autista? Então, se você não sabe, você não vai falar. Você tem que ter um conhecimento para poder explicar para ele o que ele está sentindo, porque que é assim, a lógica do autismo. Agora, só passar o diagnóstico, você é autista, você não está dizendo nada. E às vezes, você encana a pessoa. Tá? Uma estratégia que eu uso, tem vários aí, tem um perfil da Francine que estão nas redes sociais e contam a vida deles. E que eles estão bem sucedidos, que eles aprenderam a se virar na vida, aprenderam a se proteger. Né? É essa a preocupação que todos nós temos com os nossos filhos, que eles aprendam a se virar. Então, eu tento mostrar para eles que tem um pedreiro que é muito bom, que é autista, que um pianista muito bom. Acho que eu mostro 2 exemplos para eles. Né? Acho que o Bill Gates Bill Gates não é? O Bill Gates Messi, e Messi não. O Elon Musk, ele mesmo já falou. O Messi, assim, tem gente que fala que tem gente que fala que ele teria sido diagnosticado, né? Ele tem umas atitudes, às vezes, assim, que geralmente dão a entender que ele é mais assumidamente ou diagnosticado por um profissional, assim, que ele procurou. Porque, assim, gente, vai aparecer inúmeras pessoas especialistas, gente, estou fazendo aspas para quem está ouvindo, tá? Que vai falar que ele é autista, quando, na verdade, ele precisa ser diagnosticado por uma pessoa, por um profissional especializado sobre esse assunto. Mas o Elon Musk Isso. E o Bill Gates são... O Elon Musk, ele mesmo já falou, você acha que é normal uma pessoa colocar o nome na filha com número, letra e símbolo? Não, e teve uma professora que trabalha comigo, ela falou pra mim, Fran, o Dunga, ela fazendo uma analogia dela, o Dunga dos 7 anões, ele não gosta de abraçar, ele é sempre na dele. Ela falou pra mim, você não acha que ele é autista? Aí pegamos mais o Dunga dos 7 anões, do Branca de Neve e os 7 anões é autista. Só pra matar sua dúvida, os mais famosos, gente, isso é do G1, tá? Bill Gates, Albert Einstein, Isaac Newton, segundo as fontes aqui, o jogador Lionel Messi, a Greta Thunberg, que é uma pessoa que ela tá muito em alta agora, o compositor Mozart, até pela complexidade das composições dele, a zootecnista Temple Grandin, que ela também Grandin, eu sou fã. Ela é gente, muito famosa. Quem não assistiu o filme dela, assista. Também tem comediantes, tem cantora, a Courtney Love, ela é autista também. Gente, é muita gente e que muitas vezes a gente vê assim, sob a luz do estrelado, né? E a gente não imagina, né? Fiz uma separação pra você, Fran, especialíssima pra você. Vou falar pra você, Nayara, sobre o BPC. Ele é sim garantido por meio do LOAS. Isso, é a lei número 8.742/93, que tem o objetivo de garantir a proteção social, o atendimento às necessidades básicas. Inclusive, desde que a pessoa esteja laudada, ela tem sim direito
a esse benefício de prestação continuada no valor do salário mínimo. No caso, é a avaliação médica e social do INSS. Só tá? complementando, quem quiser saber sobre o BPC, a gente entrevistou no MandoCast da semana passada a doutora Vera Marcotti, que é advogada previdenciarista. E ela falou sobre o BPC. Se você quer saber como solicitar, corre lá no outro episódio do MandoCast que você vai ter mais detalhes. Que não é tão fácil assim e tão simples. É através né? do Ministério da Cidadania, então tem alguns percalços para chegar a esse fim, né? Mas o principal é ter o laudo. Inclusive, a pessoa tem que estar com esses Renda, efeitos por pelo menos 2 anos, então é uma dificuldade, é um entrave na justiça que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas ela acabou de ter o diagnóstico, ela já quer ir procurar esse benefício e ela infelizmente não tem direito, mas temos advogados que fazem isso, então milhões. E tem um site bacana de mães de autistas que são advogadas, chama Autista Legal. Autismo legal? Acho que é. Eu sigo. Tem Mães de advogados, não sei. Mas autismo elas, legal. inclusive, orientam como direcionar as questões legais. Mas você falou que você fez uma seleção pra mim. Isso, Eu é quero- autismolegal.com.br. É autismo mesmo, não é autista não. Autismolegal.com.br. Ó, Eu sigo. separei uma questão pra gente aqui, que vocês falaram da cor, vocês zombaram de mim, né? Ninguém Vamos ao zombou, significado, não. pessoal. Quebra-cabeça, ele representa a complexidade dos transtornos que formam o espectro autista. Se encaixar. O logotipo da peça de quebra-cabeça foi utilizado pela primeira vez em 1963 e ele foi popularizado pela entidade norte-americana Autism Speaks. Eles usam para simbolizar a ideia de que as pessoas autistas são difíceis de compreender. Agora vamos à sua fita, que eu separei também. Ela foi adotada em 99 como o sinal universal da conscientização sobre o autismo. As peças em diferentes cores representam a diversidade de pessoas e também de famílias que convivem com o TEA. As cores fortes representam a esperança em relação aos tratamentos e ao acolhimento dos portadores pela sociedade em geral, e ela é muito usada para identificar locais onde as pessoas com TEA são bem-vindas. Que legal. Nossa. Que não é só obrigatoriedade do Não, atendimento, é Depois também a eu identificação. vou. É Depois eu autismo vou- friendly. Tipo assim. Depois eu vou ver de novo pra colocar na minha página, é isso, tá? Ó, eu vou mandar pra Nayara. E tem o logotipo Manda pra mim. também, que é o logotipo da neurodiversidade, que é o sinal do infinito que a Fran comentou. E ele nas cores do arco-íris. Olha, você reparou nisso, menina? Saiu a Detalhes dos logo aqui, gente. Desculpa, Não, desculpa. imagina, tá de boa. Gente, o sinal do infinito nas cores do arco-íris, ele foi colocado como uma alternativa para o quebra-cabeça e ele celebra a diversidade de expressões dentro do espectro e ele é um motivo comum no movimento de inclusão de pessoas com TEA, tá? Então, vale o Olha. símbolo do infinito, vale o quebra-cabeça, coloridão, sem tanta cor, vale tudo, gente. O interessante é respeitar, é abraçar afetivamente no coração, porque nem todos gostam de abraço, mas é o abraçar de cuidar. E muitas vezes também aceitar que às vezes o autista ele tem uma forma diferente De ver o expressar mundo. o amor que ele sente. Muitas vezes a pessoa acha que, como a Raíssa comentou no início do pod, que a pessoa é agressiva, que a pessoa é fria, que a pessoa às vezes não sabe falar de maneira amorosa, afetiva, como a gente está acostumado, mas é a forma dela se expressar. E para ela tá perfeito, tá maravilhoso. Então, assim, a gente tem que entender as necessidades e as individualidades, as questões íntimas de cada pessoa, para que todas elas sejam acolhidas. Então, no caso da Fran, tá aprendendo a abraçar. No caso da Ana Lívia, não gosta de abraço, ou às vezes gosta muito, que abraço é tão forte, pode até machucar. Ô, Natan, posso complementar? Pode, É uma forma sempre. diferente de ver o mundo. Sim, Porque a gente vê o mundo de uma forma diferente de que vocês veem. sim. E o interessante é todo mundo enxergar igual. Isso. E né? se chegar alguém com o cordão, se chegar alguém com A a pulseira. pulseirinha, você já sabe. Tenha mais paciência, tem Tenha que se mais colocar amor. no lugar do outro, tenha mais empatia. Posso, que é assim posso que dar dá um outro certo. exemplo? É tão gostoso quando você tá com uma pessoa olhando pro céu, a pessoa vê uma imagem na nuvem, ela aponta e você também percebe a mesma imagem. Minha mãe. Eu ia falar, eu faço isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma ótica parecida para que a gente possa vestir a situação do outro e a gente aprenda também a colocar a pessoa à frente para ajudar ela a driblar esses problemas que aparecem, essas coisinhas, esses percalços do dia a dia. São muitas Fran, são muitas Raquel, são muita Ana Lívia, que tem no nosso caminho, tem pessoas até que têm uma dificuldade ainda maior que elas
para poder se expressar, para poder se desenvolver e que a gente precisa estar ao lado dessas pessoas Não, para que elas ou é consigam o... andar. Vamos vestir a camisa do autismo? Porque Sim. é tão fácil falar, julgar, mas vamos entender o que é aquela mãe, o que é aquele autista, o que é aquele autista não verbal passa. E sigam ela nas redes sociais para aprender, Isso né, mesmo. gente? Gostei, você Só vai pra me seguir? gente lembrar aqui, ó. Então, Então, vou tirar foto que você precisa Aí, me ó. seguir, tá? Tá. Você vai ela, postar. vai, Intimado. ela tá falando que você Foi. vai ter que postar ainda a foto, ó, marcada. quer ver? Vou. Não, Não você quero. posta, eu reposto. Mas você vai me passar... Não, mas você que é celebridade. É, Você quer postar, Tô amiga. me sentindo depois dessa, Natan. Só vou te dar uma dica, abra seu perfil nas redes sociais. Meu perfil está aberto. É da Raíssa que tava fechado. Não, o seu pessoal tá fechado. Ah, Ô, sim, você é que ela tá me abrindo. seguiu? Uai, eu tive que pegar seu arroba pra colocar. Sério? E pra quem quiser seguir, vamos aproveitar e passar os Não. Instagrams de novo, de E pra quem páginas que quis- vocês têm Ó, esse trabalho E pra todo. quem quiser seguir, eu já vou deixar, já vou depois abrir, tá? Você vai ter que me seguir depois que eu abrir. Vou, tá? pode Quero deixar. nem saber. Pode Ela vai deixar. abrir a hora que terminar o podcast. Na hora que já tá aberto, já vou abrir, já vou ver como é que abre. Ó, Francine Arantes no Instagram. Tem a página no Facebook, eu no Instagram. Eu sou autista 2021. Pra quem vocês quiserem me conhecer um pouquinho da minha história, a gente colocou um pouquinho. Mas se quiser saber mais da minha história, vai lá que era bem legal. Se quiser chamar pra palestra também, Então. pode fazer um contato por lá. Mas aí, ó, se quiser chamar, Nayara já deu a deixa. Gente, se quiser chamar a gente pra palestras, ó, entre em contato com a gente por lá que a gente vai. Só Aí agenda sim. certinho que a gente Só agendar, tem que marcar a data e não desmarcar, de preferência. Não, Dr. Walter, eu vou encontrar com ele em Estiva. Vou lá, A vou gente lá, vai vou ter um seminário em Estiva. Vamos Vou mandar combinar. o convite. Vamos Já lá, tem a vamos data lá. confirmada? Dia 28 de abril eu espero o senhor em Estiva. Presença. 28. Pessoal de Olha, Estiva, Por atenção, favor, hein? não se atrasar. Olha, Pelo pessoal, posso fazer um recadinho pro pessoal de Estiva? Olha, pessoal de Estiva que quiser se inscrever pro seminário, depois vocês me mandam um oi lá. Fala, eu quero ir pro seminário de Estiva. Me manda um oi que eu mando um formulário pra vocês. Olha, Dr. É gratuito, Walter, Francine. ele é gratuito, só que a gente precisa ter uma noção de quantas pessoas é. Ó, Dr. Walter já confirmou presença. Tá vendo? Não, e vocês também, quando tiver por cá, vocês vão numa. Vamos também. Vai lá, Raíssa. não, o comentário do João Paulo me desestabilizou. Agora, tá vendo? Eu já Eita, perdi bom o foco. dia, João Paulo. É, Bom dia, que mas eu alegria! quero, Você eu quero viu? até continuar a pergunta que a moça fez pro Dr. Walter, que a gente fugiu no terminou, que eu fiquei curiosa também, mas agora eu não vou fugir. As redes sociais, as minhas estão todas Raíssa Rosa. Tá E a aberta? Aí, abri, o meu Só tá uma aberto. coisa, Raíssa A, com 2 As, né? Acho que é o Rafa Rosa. com 2 A. Vou colocar na tela. Raíssa Rosa. Ele e vai a Ana colocar na Lívia tela. É autista da Ana Lívia. Mas no meu perfil tem o arroba dela. Então tá tudo Raíssa Rosa. Qualquer coisa a gente E eu vou abrir a minha, tá? posta lá e Só não bora. homenagem. E Isso antes aí. de ir, porque eu fiquei muito Gostei. curiosa, porque a gente acabou não terminando o assunto. Quando a criança ou adolescente já é maior e a mãe sabe que ele é autista, mas você não sabe como passar pra ele. Então é mais ou menos isso. Você cita exemplos de pessoas. Você conhece primeiro pra depois. Primeiro, você tem que saber do assunto, senão ele vai querer tirar as dúvidas com você, você não vai saber como responder as dúvidas dele. Ele vai ficar bagunçado. E aos pouquinhos, ir mostrando para ele o que ele acha das habilidades sociais. Principalmente os mais leves têm um prejuízo social grande. Então ele não entende por que ele não mantém o amigo. Ele faz o amigo, mas ele passa do ponto com os amigos, aí a turma começa a chamar ele de mala, de sem noção. E ele não tem noção. Então aí a gente treina ele a entender o porquê que ele está passando do ponto, por que é difícil fazer amigo. Fazer amigo não, manter amigo. Porque é interessante isso, porque às vezes, eu vou prolongar só um minutinho, porque às vezes você sabe que a criança, que o adolescente é, mas você não conseguiu passar pra ele. Então tem muito adolescente que às vezes passa por transtorno na escola, essas coisas, mas vamos sentar e conversar, filho, você tá passando por isso, porque tá acontecendo isso. Você precisa explicar pra criança e pro adolescente. O prejuízo que ele está tendo. Isso. E dá sentido o porquê que ele tem esse prejuízo. E treinar ele, que não é o nome, né? É a dificuldade que nós vamos treinar ele a passar por elas. Né? Mas para isso eu tenho que saber o que é.
ele entendeu o que tá acontecendo com Isso, ele, né? Porque tem exatamente. vários adolescentes que é igual o Dr. Walter falou, a depressão, isso, aquilo, porque às vezes o adolescente não entende o que tá acontecendo. Exato, O pai muito, sabe, a muito. mãe sabe, mas o adolescente não entende o que tá acontecendo. Mas isso que eu falo, que tem que ter amigas legais pra te entender. Eu falo Isso que é eu o falo que fundamental. eu- É o que salva, grupo de apoio. Eu falo que eu amo as minhas amigas. Um beijo pra quem. Não sei quem tá assistindo das minhas amigas aí, depois vai assistir. Um beijo pras minhas amigas aí, ó. Gente, falando em amizade, obrigada aí hoje da compreensão, do carinho com que vocês tratam o tema, né? Abordando tudo. E fica a dica, se você viu que se encaixa em algum desses critérios que o Dr. Walter falou no comecinho aqui do bate-papo, ou das meninas falando da realidade delas, se você tem alguém assim em casa, o mais indicado é procurar um especialista. Pode ser primeiro no pediatra, mas mais especificamente o neuropediatra, né, como é a especialidade do senhor, que já estuda, né, como o cérebro reage, vamos O dizer assim. neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento, procurar uma ajuda de um psicólogo, porque às vezes esse trabalho multidisciplinar também ajuda a melhorar o seu dia a dia e também entender a convivência que a sociedade tem nessa interação. O Mas mais psiquiatra, ainda, tem muita gente que tem preconceito com psiquiatra. Só vai no psiquiatra quem é louco. Não, Não Ana é de Lívia passa forma no alguma, psiquiatra. Então muita gente tem Sabe. preconceito com o psiquiatra. Então, vamos quebrar o preconceito. Tá vendo alguma coisa? Chama a gente lá no Instagram. Tem o Coletivo Brilho Azul também, Sim, que é quem um quiser apoio. procurar Coletivo segue Brilho Azul pro Coletivo Instagram. Brilho Azul, Chama a Matheus, gente né? lá, mas assim, percebeu algum detalhe diferente? Projeto Vai também. atrás. Isso mesmo. E você quer saber mais detalhes? Entre em contato aí com toda essa rede de apoio, né? Porque assim também a gente ajuda a transmitir conhecimento, a trazer interação e, claro, tentar levar o mundo melhor, que também esse é o papel do MandoCast aqui Ô, de Nayara, hoje. e entra em contato com a gente, é o que a gente fala, né? Quando você se envolve, as peças se encaixam. Entre em contato com a gente, que quando você se envolver com a gente, as peças vão se encaixar. Ô, Fran, toda ajuda só é ficou uma bem-vinda. questão. E o livro? Vai sair quando o livro, hein? Estamos esperando aqui, ó. Aí. 9h53, eu tô esperando. Que dia que vai sair esse livro? Então, o livro é pro ano que vem. Hum. Calma. Tá, Olha, desculpa. quando eu lançar o Se livro... você falar que é no ano que vem e não vir no ano que vem, você sabe o que você vai causar em mim, É, né? ó. Tem que ser... Promessa é dívida. Você vai pegar meu Mais WhatsApp, um você vai me diagnóstico. encontrar. Ó, viu? Já foi diagnosticado, filho. Não, mas ó, deixa eu só falar do meu livro. O meu livro vai sair ou ano que vem, ou o próximo ano. Tô escrevendo, vou começar a dar uma nova roupagem. Vocês vão estar, o podcast MandoCast vai estar lá também no livro. E pode deixar que quando eu for lançar, eu venho avisar vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, se vocês quiserem. O Quer dar um contexto- spoiler do que vai ter no contexto do livro? livro. Vai ter a história de Francine Arantes, gente. Olha! Você Ela me faz- acompanha? ela- Não, você me acompanha nas redes sociais. Todo mundo vai te acompanhar, Vamos tenho todo mundo certeza. saindo daqui, vamos todo mundo seguir. Você é meu seguidor. Vou seguir agora, menina. Você não liberou teu perfil aí? Tem Não, que mas abrir, você vai, Fran. você vai me seguir na página também? Também, não, tudo. Pode ficar tranquilo, tudo. Vai me pedir amizade no Facebook? Facebook eu tô largando, eu tô Ele tá fazendo quase nada. delando o perfil dele no Facebook. Facebook ele eu tô prefere deixando Instagram. mais por conta do serviço, mas assim, tá bem... no Não, mas finalzinho. você pede. Tá. Se você voltar com o Facebook, nós conversa por lá Fechou, também. arrasou. Tá. E vai sair esse livro então. Vai. Aí. É sobre isso, vambora? Gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a você que está conosco aqui no MandoCast, nesse episódio, toda semana. Vá acompanhando os nossos conteúdos, que cada semana tem um tema diferente. E obrigada também a você que nos escuta nos tocadores. Não deixa de seguir, deixar o seu sininho lá da notificação no YouTube, @Terra do Mandu, nos nossos tocadores também. Valeu, Henrique Cabeleireiro, também juntinho com a gente sempre. Gente, amanhã ele já entra em recesso e semana que vem ele tá de férias, mas volta na outra, viu? Pra atender o pessoal de Pouso Alegre e região. Beijo! Beijo!